Olá, pessoas. Eu sou a Kênia e estou aqui com o... Bertaldo, tudo bem, gente? Vamos começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E é o mais católico mesmo, viu? Você pode ter certeza disso. Você está testando, é? É claro. Tá certo. Então, gente, olha só. Antes vamos falar da loja Ânima, lojaanimaoficial.com.br. Lá a gente tem, olha só que legal, muitos livros super legais. Livro de convidados que vieram aqui, como aqui, ó, Super Sono, que é do Dr. Gleison. Não tá dando pra ver, não. Ah, não tá? Não, desculpa, tá, não. gente. Eu sou ruim pra mostrar. Peraí, me dá, eu vou te ajudar. Ajuda. O marido ajuda. Vamos lá. Agora mostra esse aqui do Thiago Castro. Vamos lá, primeiro esse. Não, você. Segura aí. Eu? Você vai ficar igual a mão aqui, ó. Olha pra lá pra você ver o corte, ó. Aqui é a mão daquele cara do Silvio Santos. Como é que chamava? Lombardi. Lombardi. Aqui, tá bom, não deixa. Eu vou mostrar. Esse aqui, por exemplo, tô dando um exemplo dos livros que tem. Esse aqui é Simplificando o Autismo, Dr. Thiago Castro. Lombardi mais um. Super Sono, Dr. Gleison Guimarães. Olha. Lombardi. Esse aqui é Wagner Pontico, que foi o nosso querido João Carlos Nara, que escreveu muito legal, Enunciados sobre Oração. Temos aqui também Os Anjos, Os Santos e as Almas do Purgatório, Lu Burnet. A gente tem vários outros. Você já tem esses livros? Já leu? Tenho da... Fátima, por favor. Não. O Fátima você não vai mostrar? Não, assim não não dá. Segredo. Fátima e vários Tá na outros. frente do microfone, não deu pra ver. Ai, gente, meu Deus do céu. Você tá com a mão na Fátima. Fátima. Meu Deus, eu socorro, gente. Alô, Silvio. Para com isso, garoto. Enfim, então volta pra cá. E várias outras coisas, como a minha linda medalha aqui, ó, de Nossa Senhora. E terços, e oração para poder deixar na saída de casa. E escapulários, aqui tem tudo, gente, olha só. Faz assim, ó. Pera aí, Lombardi entrando em ação. Faz assim que o pessoal ao longo do coisa vai vendo. Isso, e ótimo. Nossos amigos. Pronto. Dá uma geral aí, vê se dá pra ver o livro. Bota aí. Aí. Tá deitado, né? Não vai dar pra ver muito, mas tudo tá bem. Bom. Valeu então, a intenção. lojaanimaoficial.com.br. Você falou de escapulário? Falei, escapulário, terço. Escapulário de conversão, texto, tudo. Muito bem. Falei? Produtos que evangelizam. Leve o sagrado pra casa. Vamos começar, então. O nosso convidado de hoje. Antes eu quero fazer um agradecimento público a ele. Muito bem. Porque ele foi o nosso 01 no podcast da Ânima. Olha, presta atenção, gente. Presta atenção. Ele foi o primeiro que veio aqui. E com muita alegria nós convidamos ele para voltar. Porque temos assuntos muito bacanas para falar, que é o doutor João Marcos, neurologista, e ele é especialista em tratamento de ansiedade. Quem não assistiu, assiste o episódio 01. Mas agora vai ser muito melhor, né? Claro. Tudo bem? Kênia, Bertaldo, é um prazer imenso estar aqui no estúdio novo, né? Tô inaugurando aqui pra mim, pra no você primeiro. Pra mim foi novidade. Ficou lindo, né? Tá lindo, né? Ficou bonito, né? Não, demais, bonito demais. Você veio naquele outro mais pobrinho. Era maravilhoso, poxa. Não, e eu quero te agradecer, porque você foi o 01. E quem é que... Pô, eu vou estrear um negócio que, se não começou, não tem audiência. Não é isso? Não começou, não tem ainda pessoa inscrita, não tem ainda quem viu outro episódio, não tem nada. E você generosamente... falou, eu vou lá, vou falar com esses dois aí. Generosamente vindo eu vou de ver vocês, quantos... a gente já sabia que ia ser, né, de vocês aqui. Quantos inscritos? Deu certo, viu? Deu certo. Que bom, olha onde é que você ajudou a gente a chegar. E eu acompanho, né, o Ânima direto, assisti praticamente todos os episódios até agora. Generosamente né? já estamos, graças a todos vocês, 169 mil inscritos e 17,3 milhões de visualizações. Olha que coisa legal. Impressionante, né? É a turma aí, a turma muito generosa. E um assunto bacana que vai ajudando as pessoas no seu dia a dia, que vai edificando, porque a gente fala da saúde do corpo, da alma, da mente, a gente fala da oração e a gente traz assuntos bons. Então, olha que legal. E as pessoas têm mandado muitas mensagens agradecendo e eu fico muito feliz com isso, da gente estar ajudando, né? A gente tá carente de programas assim, né? Dá pra perceber, existe uma demanda reprimida. A Ânima chegou e ocupou esse espaço. Isso aí. Que bom, As né? pessoas Isso estão aí. precisando disso, né? De boas conversas, de conversas profundas. Não são conversas rasas, não é um papinho bobo que fica tendo. São sempre conversas muito profundas, muito sérias. As pessoas estão precisando disso, né? E a gente vive muito isolado, né? Então a internet trouxe isso, essa capacidade de a gente estar perto e comungando de coisas que talvez no meio que a gente está não tem. É verdade. Então eu consigo, através do canal da Ânima no YouTube,
ver esse pessoal sério conversando e, enfim. E ainda fora vem as visualizações do Deezer, do Spotify. Muito legal. Muita gente mandou no final do ano pra gente que, assim, 01 da minha playlist, Ânima Podcast. Muito bacana. Aquela retrospectiva, né? Retrospectiva exatamente. Ali. Foi muito legal. As pessoas são muito carinhosas. Eu agradeço muito o carinho de todas as pessoas que acompanham a Ânima. Porque é verdade. É pra todos, é de todos, né? E a gente faz com o maior carinho pelas pessoas. Para levar informação, para poder estar junto, para poder ver tantos testemunhos que as pessoas falam, olha, eu voltei, eu agora estou entendendo melhor, eu compreendo a minha fé católica também. Não é? Então, assim, realmente a Ânima é um presente de Deus para todos nós. Sem dúvida. Eu recebo pacientes que falam, olha, te vi no Ânima lá. Nossa, e olha que lá no início. Lá no início. Vai receber mais lá, agora. Mandando mensagem ali, te vi aqui no podcast da Ânima e tal, queria conversar sobre ansiedade, percebi. Você vê a profundidade, né? Como que isso realmente traz frutos. A pessoa ela começa a fazer uma autoanálise. Ela para ver as pessoas se aprofundando no assunto. Isso reflete na vida delas. Ela se aprofunda de novo naquele assunto e observa alguns comportamentos que elas estavam viciadas, algum comportamento que tinham dificuldade de sair. Graças ao podcast, eles começam a mudar. Que bacana, bonito, né? É verdade. Muito legal. E assim, hoje a gente ficou pensando, vamos trazer o Dr. João Marcos aqui, porque existem muitos casos assim de curas milagrosas na ciência e que a ciência não explica como é que é e tem explicação, não tem, como é que é isso e assim, e tem os casos que a ciência realmente não explica, não é? Mas e como é que fica, principalmente perante os médicos, por exemplo, os céticos, os ateus, e aí eles falam, o que é dito? É acaso? Houve uma conjunção, algo que não explicou da célula que ligou na outra. Como é que é isso, hein? Isso é engraçado, porque a ciência, ela não vai ver o todo nunca. No caso concreto, ela dá uma olhadinha ali num recorte momentâneo. Não lembro quem comentou sobre isso, eu acredito que possa ter sido o Olavo de Carvalho, que falou uma vez sobre a ciência ou a área de estudo que melhor explicaria o milagre seria a história. Que a história vai abarcar todas as nuances em volta. E a ciência vê um recorte ali do fulaninho que estava passando mal e melhorou. Aí vai falar, não, melhorou porque a infecção foi combatida. Tá, mas se você olhar por trás de tanta coisa que poderia ter acontecido ali para chegar naquele ponto daquela infecção naquele dia com aquele médico, enfim, é difícil da ciência poder mostrar isso. Então falar que milagre é só aquilo que a ciência não explica é muito pequeno, que a ciência realmente, muita coisa ela não vai conseguir explicar. Você pega, ele usou esse exemplo que eu achei muito interessante, aquela menina que São Padre Pio fez a enxergar que não tinha pupila. Por que ela foi naquele dia? O Padre Pio podia não estar naquele dia. O Padre Pio podia estar tendo, sei lá, 500 pessoas no confessionário. Mas conta para as pessoas esse milagre. É um milagre. A menina não tinha pupila, nasceu, não enxergava. E com a intercessão de Padre Pio, a mãe, muito devota, a levou até Padre Pio. E São Padre Pio conseguiu fazer ela voltar a enxergar. Sem pupila. Mas aí depois do milagre ela passou a ter... Como é que foi isso? Passou a enxergar sem pupila? Sem pupila. Caramba. E aí, né? Como é que explica, né? Como é que explica uma pessoa sem pupila enxerga? Exato. E tem tanta gente que tem até... Porque a pupila é essa partezinha preta do olho que faz a gente, né? Mas tem muita gente que tem pupila e não enxerga nada. Exatamente. Sim. E isso é um outro assunto que eu acho que vale a pena a gente discutir. Será que a gente hoje em dia consegue ver um milagre acontecer perto da gente? Pois é. Será que a gente está atento para isso? Porque Jesus é o mesmo. E no hospital a gente vê isso, não né? Mudou. É difícil a gente ver casos surpreendentes de melhora e vamos ver o próximo paciente ali. E a gente não vai lá, por que ele melhorou? Vamos dar uma olhadinha com um olhar um pouco mais profundo aqui. Isso não acontece. Será que a gente está ficando mais cético? Será que essa vida no automático não deixa a gente mais observar esse tipo de milagre? Especialmente no hospital, né? Porque assim, eu imagino que as pessoas que tenham uma possibilidade de fé e que trabalham no hospital, né? E que pelo menos fiquem em CTI, ali você tem ou o cara morre ou o cara sai. Das duas, uma. Então, é o limite, né? É o limite. Você ali está num limite, né? O CTI é um limite. E eu acho que acontece muita coisa dentro do CTI, que se a gente reparasse um pouquinho mais, a gente ia ver muita ação do sobrenatural e, inclusive, a gente ia ver o momento final de cada pessoa quando ela sai, deixa aquele corpo e vai para o céu. Então, eu não sei se estou enganado. Não, é isso. Eu trabalhei anos em CTI, né? Eu fui rotina de CTI, né? Aquele médico que vai conversar com a família, eu que chamava os pacientes, os familiares, para dar notícia de morte. Eu fiquei por anos fazendo isso.
E no CTI é muito interessante essas coisas. Tinha paciente que tinha jovem acidente de moto. A gente vê catástrofes acontecendo muito assim. E ele tem uma doença, uma lesão chamada lesão axonal difusa, que é quando o cérebro está junto ali, né, com a medula, e tem uma desaceleração muito rápida, muito abrupta, então é como se tivesse seccionado os neurônios ali daquela região. Então é um prognóstico muito ruim, muito grave. A chance da pessoa ficar em estado vegetativo é muito alta. Então um paciente jovem teve isso e sim, sem resposta nenhuma no CTI, ficava lá dias. E amanhã aí, doutor? E todo dia eu converso com a família. Então todo dia eu tinha que ir para aquela mãe e falar com ela. Olha, vamos lá, a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? Sempre mantendo em oração. Eu sempre passei muito essa questão espiritual para meus pacientes. Falava, olha, tem que rezar mesmo, tem a vida de oração, mas quem vai definir essas coisas não é a gente, né? Então a gente pede intercessão, mas a gente nunca vai saber qual que é a vontade de Deus ali, né? Já tive alguns casos dramáticos, emblemáticos, da paciente acabar falecendo. E nesse caso em específico, ficamos ali 3 meses com o paciente sem resposta nenhuma, sem abrir olho, sem nada. E o paciente ele foi pro quarto e continuou ali em estado vegetativo, comatoso. E um dia eu tava numa padaria, chega a mãe aqui, doutor, lembra dele? E o moleque em pé, ali olhando pra mim. Eu não acredito, que alegria ver ele assim, porque saiu do CTI, a gente... E podia ficar todo sequelado também. Provavelmente sim. E a gente no CTI, a gente não tem uma continuidade às vezes, né? Então a medicina tá seccionando tudo, cada um fica numa partezinha e a gente não olha um todo mais. Então no CTI é difícil você ir lá na enfermaria, buscar como é que ficou, ele teve alta, foi pra onde. Encontrar com ele na padaria foi uma coisa surpreendente. Imagina que alegria, né? Uma alegria. E muito edema cerebral, um caso gravíssimo, enfim. Agora, você é um bom médico e fala também dessa parte espiritual que já está comprovado, inclusive está comprovado que faz, que ajuda muito na recuperação do paciente. Mas, por exemplo, minha sogra estava no CTI, teve um médico, que eu vou te dizer, lamentável, sem tato zero, e para os médicos que estão nos assistindo, copiem o Dr. João Marcos e não esse médico que, pelo amor de Deus, que ele vira para o Bertaldo aflito, chega lá para ele e fala assim, e aí, doutor, como é que tá minha mãe? Aí ele olhou e falou assim, muito difícil o caso, não tem jeito não. Assim, entendeu? Assim. Podia ser muito difícil o caso, como era do rapaz, mas qual foi a sua resposta? Vamos rezar, vamos ver qual é a vontade de Deus, mas vamos entregar, não é assim, tipo, ok, já compra o caixão e se lasca. Exatamente. Não, isso é horrível para o familiar. Isso é péssimo. Dependendo da família ainda também, vocês são pessoas tranquilas ali. Tem família que, quando recebe isso, é gritaria, desespero. Teve um caso em específico no hospital, que um paciente jovem teve uma parada cardíaca e entraria em protocolo de morte cerebral. Na medicina, morte cerebral é morte, né? A gente tem algumas funções vitais acontecendo. Por exemplo, o coração ele bate sozinho. Se eu arranco um coração de alguém, dou um choque por um período, ele pode ficar batendo na nossa frente aqui, porque ele transmite um impulso próprio, elétrico. Então, quando você tem morte cerebral, você tem a perda de várias funções cerebrais primitivas, por exemplo, respirar, enfim. É um protocolo muito minucioso, tem que ser feito por mais de um médico, com distâncias de tempo, tudo para definir essa morte. Uma vez que entraram nesse protocolo, a família se negou a acreditar. E é uma família que, enfim, religiosa, tinha eu não lembro se era evangélica ou qual tipo enfim. Mas é uma família bem religiosa e tal assim, não, eu me recuso a acreditar. Meu Deus, o milagre, ele vai ficar bem. E aí me chamaram para poder conversar com essa família, né? E a família se recusou a aceitar a minha análise do paciente e contratou uma outra médica. A outra médica foi e falou, realmente, não tem nada aqui. E a família, não, tem um milagre, vai acontecer milagre. E eu chamei eles para conversar. Eu falei, olha, eu acredito em milagre. Eu já passei por um milagre, assim, na minha família, eu já vi acontecer algo assim que para mim é milagre. Mas quem você acha que eu, João Marcos, sou capaz de impedir um milagre? Eu não vou impedir um milagre. A gente vai fazer o que a gente pode fazer. Eu quero um milagre. A gente vai fazer o que eu posso fazer tecnicamente aqui. E eu chamei para perto do leito, fiz todo o protocolo de morte cerebral, explicando todas as áreas do cérebro que eu estava avaliando e o porquê que ele não estava mais ali. E já tinha fechado o protocolo, a família não queria aceitar, estava muito mal. E isso, de certa forma, que eu achei que poderia ser uma gritaria, não acalmou a família. Eles entenderam. Mas quando se fala de uma morte cerebral, pode-se falar da morte física? Sim. Ou seja, se você desligar o aparelho, ele para de respirar. Que na verdade ele não já está não respirando. Respira. Tanto que num dos testes para morte cerebral, a gente faz um teste de apneia, que chama. A gente desliga o aparelho, o ventilador,
e observa se vai haver um reflexo da respiração. Por exemplo, a pessoa que morre afogada, ela não morre afogada por falta do ar. Ela morre porque ela respira água. Por mais que eu prenda a minha respiração, vai acumulando gás carbônico e o meu tronco cerebral recebe um estímulo pelo aumento do gás carbônico e fala, respira. Então eu respiro sozinho. Quem tem apneia que ronca muito, de noite fica lá presa e respira do nada, é uma respiração não voluntária, involuntária, direto do tronco cerebral. Quem tem morte cerebral já não tem mais essa respiração involuntária, né? Reflexa. Então é um teste que a gente mostra, olha, não tem mais nada aqui funcionando. Tudo isso já foi. E se for acontecer um milagre, esse milagre vai acontecer. Se a gente for pensar bem, né? Eu estou analisando aqui um monte de coisa que você está falando. Fazendo aqui um monte de pensamento. Se pudesse se localizar a alma, se diria que ela está ali, naquele ponto, né? Ali perto, ali no cérebro, por ali e tal, enfim, que é naquele ponto. Se houve uma morte dessa área, significa, em tese, não sei se estou falando besteira, que a alma já não está mais ali. Pois é, acredito assim, a alma ela não vai estar no cérebro, mas ela utiliza o cérebro para ação material do homem. Então, se a gente perdeu vamos supor que a alma, né, não esteja no corpo material, mas algo ali além do material. Mas ela necessita do material para ação. Se eu já não tenho mais aquilo, dificilmente vai ter uma ação da alma. E a gente também não tem como precisar, né? Em que momento que a alma sai do corpo, né? Exatamente. Não, se fica mais um tempo. Tanto que você pode dar o sacramento um pouco depois da morte. A pessoa morreu. E o sacramento é para os vivos. Tem que entender isso também, né? Mas como você não sabe o horário, você pode aplicar. Agora, uma outra coisa que eu acho que é interessante nessa história ainda do CTI é que o médico precisa, por pior que seja, eu imagino dizer ao doente o seguinte, amigo, se você quer pedir perdão a Deus, peça agora que você vai morrer. Sim. Porque essa é a última oportunidade que alguém tem de chamar um padre, de falar alguma coisa. Mas aí vai depender da fé da pessoa, antes do juízo. Mas eu acho que é importante o médico, e aí tem que ter um tato muito grande, mostrar pro doente, olha, pode ser os seus últimos momentos. Caramba, deve ser horrível. Mas a gente não vai falar dessa forma, mas assim, ele vai entender pelos atos, pela complicação. Por exemplo, o paciente vai ser entubado. A gente vai passar por um procedimento. Você quer ver algum padre antes? Olha só, a gente tem um amigo que foi entubado. Infelizmente ele faleceu, um amigo padrinho da nossa filha, um compadre, que ele foi entubado em dezembro, e antes dele ele tinha recebido a unção dos enfermos, muito católico ele. Uhum. Então ele tinha recebido a unção dos enfermos, mas o corpo não estava respondendo, uma infecção generalizada, e aí os médicos disseram, a gente vai precisar te entubar. Aí ele chamou a filha e falou assim, já tinha recebido a unção, então estava ok, né? Mas ele falou, pede pro padre, ele foi dando o nome de vários padres, pede pra ele rezar por mim, pede pra ele rezar por mim, pede pra ele rezar por mim, e ele ia falando assim, desesperado, pede pro padre rezar por mim, e aí entubaram e realmente ele não voltou. Então, assim, ele soube, a gente vai te entubar, e a pessoa, caramba. É pesado, né? Sair da intubação não é fácil, né? O meu sogro, ele faleceu durante a pandemia ali, não sei se foi no primeiro 2020, 2021, agora me fugiu. Foi tão doido aquele período, né? E ele tava comigo na minha casa, e a gente tava lá almoçando, e eu vendo que a saturação dele foi caindo, né? A gente tava acompanhando um pouco isso, falei, vamos no hospital. Tava no meu CTI, né? Comigo, no meu CTI. A gente foi passando lá, foi piorando, vamos internar, internação, depois foi pro CTI. E chegou num momento que a gente começou, Mário, você não... podia ver um padre, né? E ele recebeu um padre, aí recebeu unção, confessou. E aí, numa noite dessa, conversando comigo, ele falou, olha, se eu tiver que ir, eu acho que eu tô pronto. Tentei ser um bom pai, um bom professor, um professor antigo lá da faculdade, lá em Volta Redonda, antigo. Amava os alunos, amava, paixão. E um cara, assim, tava muito presente em cada ato da vida dele. Quando ele falou aquilo, eu olhei, eu fiquei muito emocionado. Falei, não, Mário, que isso? Não, vai ficar, assim... vai dar tudo certo, alguma coisa assim, um envolvimento familiar. Dali, eu lembro que eu chorei com uma criança, e não só pela situação, mas assim, uma certa vergonha também. 10 anos trabalhando no CTI, eu nunca tinha visto alguém enfrentar daquela maneira, naquele momento quase que derradeiro, do tipo, vem, agora acho que eu tô pronto. Confessei, foi corajoso, recebi a unção, né? E ele não reclamava de nada. Era impressionante no CTI. A única vez que ele reclamou foi uma brincadeira que eu cheguei, ele falou, João,
fralda? Precisa mesmo? E deu uma risada. E era constrangedor o quanto que ele conseguiu viver bem aquilo ali, né? Isso passou para a família inteira. A família inteira, de certa forma, ficou um pouco emocionada, aliviada, mais forte diante daquilo tudo, pela força que ele foi transmitindo, pelo exemplo dele naquele momento de até porque da morte ninguém escapa, né? Ninguém escapa. Gente, ninguém quer, mas assim, uma hora vai chegar para todo mundo. E ele acabou fazendo do momento ali final dele algo que foi bonito, porque deu força para a família inteira. Eu vou passar por isso com calma, com força mesmo, fé. Com fé, e o interessante exatamente. É que entra aquela coisa, a família inteira rezando por ele, novena, né? Santa Terezinha. Aí ganharam a rosa. E aí ficou. Ele morreu, a gente ganhou a rosa. E aí? Era melhor pela salvação dele. Mas exatamente, a salvação foi pro céu. E aí entrou exatamente nisso. Aí eu fui lendo mais histórias de Santa Terezinha, famosíssima na salvação das almas, né? Sim. Então ele teve uma salvação plena na alma dele. A confirmação ali, que ele foi pro céu. Foi perfeito. Então isso foi uma coisa que me aconteceu uma vez e que, enfim, rezando também num CTI, e eu senti assim no meu coração, como que o anjo dizendo, né? Por que é natural ver uma pessoa morrer ou nascer e não é natural ver uma pessoa morrer? É natural que se morra. Nenhum de vocês foram feitos para aqui. É natural da mesma forma que você vê um hospital e vê alguém nascer. É natural ver... Assim, acho que os anjos não entendem muito esse nosso apego a esse local. Porque eu penso que Deus fez isso porque senão todo mundo se mataria. Se todos experimentassem o céu, iam cometer aquilo que eles não podem cometer. Né? Então, assim... Tentando buscar a qualquer custo. A qualquer custo. Né? Então, tem que esperar o tempo de Deus. E eu acho que é exatamente isso. As pessoas enfrentarem com o natural é difícil, porque você ama aquela pessoa, não quer que aquela pessoa se vá, porque você passa a não ver mais aquela pessoa, não que aquela pessoa não exista mais, né? Você só passa a não ver mais aquela pessoa. E você... Caramba, eu não quero não ver essa pessoa, eu quero ver, eu quero continuar vendo. É um egoísmo nosso, exatamente. Forma, olha, né? Eu digo pelo meu pai. A gente buscar... É meio doido falar isso, mas o meu pai também teve como seu sogro uma morte bonita. Não bonito o que estava acontecendo, porque ele fisicamente estava muito debilitado, ele não estava... Aí no finalzinho ele já não estava lúcido como seu sogro, ele não pôde falar, não, porque aí ele foi entubado, e ele não estava bem, porque ele teve um mieloma múltiplo. E o que acontece? Só que eu senti no meu coração, aí a médica ligou, falou, olha, seu pai teve uma piora grande, a gente foi pro CTI. Chegou no CTI, eu estava do lado dele, eu dei a mão para ele, eu segurei assim na mão do meu pai, e eu senti no meu coração assim. Aí é por isso que é importante você ter uma vida de oração. Eu senti assim, reza o terço. No final do terço, seu pai vai partir. Aí eu peguei meu terço da bolsa e comecei a rezar. Cada bolinha que eu passava, eu olhava para o monitor, e aqueles números todos iam caindo. Todos iam caindo. Aí eu falei assim, gente, eu vou chegar no terço, meu pai não vai estar mais aqui, mas eu continuei. E eu fui rezando. E nisso, quando eu peguei o terço e comecei a rezar, o Bertaldo estava meio afastado. Eu saí do quarto, fiquei em pé. Do lado da enfermagem ali, dos médicos. Mas assim, em frente ao quarto. Em frente à porta do quarto. Porque ele falou assim, deixa a Kênia com o pai nesse momento e vou ficar vendo. E vou ficar olhando aqui. Quando eu peguei o texto e começou a rezar, ele pegou o dele também e começou a rezar. Eu senti a mesma coisa. Eu senti você estava lá de fora rezando, você estava lá. Mas eu senti que antes da Salve Rainha ele não estaria mais lá. E aí eu continuei rezando. Aí quando eu tava no final, quando eu terminei a Salve Rainha, fez pi. Aí eu não sabia se olhava pro meu pai ou se olhava pro monitor. Aí eu fiquei assim, sério. Aí a médica veio, fez lá, olhou, não sei o que e tal. Aí nisso eu fechei o meu olho, porque eu vi um preto, mais preto que você possa. Porque quando você fecha o olho assim, você vê sombra. E você tem muito iluminado, né? Muito barulho. Eu não ouvi barulho nenhum. Eu vi um preto como se fosse assim, um vazio. Foi tão engraçado, eu vi um vazio. Como quem diz aqui, assim... seu pai não tá mais aqui. Foi. Aí eu abri o olho e fiquei olhando pro meu pai. Eu fiquei meio parada assim, com o terço na mão. Sabe quando eu fiquei meio sem reação com aquilo? Mas eu agradeci tanto a Nossa Senhora, porque o meu pai morreu comigo rezando o terço, segurando a mão dele. Naquele momento, então foi assim, foi bonito. Foi bonito? Foi bonito. Sim, foi assim, bonito. Ser bonito não quer dizer que foi fácil, e que né? nem foi tenha tranquilo. Doído. Não, exatamente. Doeu muito, não, foi porque bonito, daí eu fui igual você, eu fui chorar igual a criança. Eu fui chorar igual uma criança e fiquei assim, mas eu agradeci tanto a Deus, eu falei obrigado, porque eu senti um carinho tão grande de Nossa Senhora ali.
cuidando da situação, e dizendo assim, eu tô contigo. Seu pai só vai partir depois que você rezar o terço. Ou seja, dizendo, eu estou aqui com vocês. Eu estou tomando conta de tudo. Sim. Então, o rezar, o tá sempre falando com Nossa Senhora, o tá falando com o Senhor o tempo todo, e ter a presença dos anjos, o quanto isso é importante na vida da gente. Isso é essencial. Uma das histórias, né, do meu sobrinho, que foi a situação, enfim, mais sobrenatural que eu já vivenciei, né, mesmo no CTI, mesmo nisso tudo, mas foi essa particular nossa, né? Anos atrás, eu tava conversando, depois eu fui buscar a ideia, né? Fui fazer, né, um laboratório, fui buscar a opinião de todo mundo, entender essa história toda, se ela tinha uma origem anterior, né, do que eu vou falar aqui. Há um tempo atrás, a minha mãe, ela teve um sonho com Nossa Senhora e ela falou pra mãe dela, na época que era viva, minha avó, sonhei com Maria, ela tinha umas rosas no peito. Aí a minha avó falou, olha, a Rosa Mística, Nossa Senhora da Rosa Mística. E tá, ela conheceu assim, Nossa Senhora da Rosa Mística, e ficou por isso. Em 2011, minha mãe estava indo pra Canção Nova junto com meu irmão, inclusive, que se ordenou em dezembro agora. Ah, que legal! Lá em Petrópolis, Padre Marcelo, mais um Padre Marcelo que tá aí. Padre Marcelo, que bacana, parabéns, viu? Foi uma alegria. Uma bênção. Não. Foi uma benção, impressionante, né? Ter na família um sacerdote é uma benção. Nossa, impressionante. São só vocês dois? 3, né? E a história aconteceu com o meu sobrinho, que é filho do meu irmão mais velho. Minha mãe foi com esse meu irmão, que é atualmente padre. Eles foram pra Canção Nova. E a minha cunhada falou pra minha mãe, Adá, traz um CD pra mim. E minha mãe foi comprar. Na época do CD. 2011. E ela foi lá, comprou um CD. Meu irmão comprou um. Meu irmão, que atualmente é padre, comprou um CD e foi comprar um pra Fernanda. E ela entregou o CD e falou pra quem minha pediu o CD? A minha cunhada. A sua cunhada, que é a mulher do? Mulher do José Márcio, que é o meu irmão mais velho. Sim. E ela falou, queria um CD. E aí, quando ela foi comprar, o cantor, Braz Oss, se eu não me engano, ele pegou o CD e falou, pra quem que é? Pra Marcinho e Fernanda. Fernanda, nossa, que nome forte, né? Que mulher forte. Sim, Nossa Senhora falou que tem um milagre pra ela. E escreveu isso no CD. Aí eu fui pegando todos os documentos pra poder... Tá lá, assim, Fernanda, Nossa Senhora tem um milagre preparado pra você. Alguma coisa assim no CD. Isso em 2011. Foi. Num período de 2016, minha mãe começou a ter alguns sonhos com Maria. Com Nossa Senhora da Rosa Mística. Falando, pede pra Fernanda rezar o terço da Rosa Mística. E aí ela foi, falou com a Fernanda, depois a Nossa Senhora apareceu. Fernanda era católica. Católica. Fernanda catou. Fernanda católica. E depois ela falou assim, olha, a Fernanda tá rezando o terço, mas não tá rezando da Rosa Mística, né? Pede pra rezar da Rosa Mística. Nossa, aí, foi bem específico. E a Fernanda falou, nossa, Madá, realmente eu não tô rezando da Rosa Mística. Então deixa eu obedecer. Aí beleza. Aí num domingo minha mãe acordou e mandou uma mensagem no WhatsApp, que a gente tem uns prints. A gente foi guardando isso tudo, né? Que foi tão impressionante. Documentaram, né? Documentaram. Fala pra Fernanda rezar muito e pedir um milagre. O milagre vai acontecer. Aí a Fernanda, não, que milagre? Não, você lembra do CD? Aí a Fernanda, nossa, CD, esse aí. Eu achei que era do concurso que já passou, dos filhos que nasceram. Ela tinha acabado de nascer. Meus sobrinhos tinham nascido, um casalzinho de gêmeos, Davi e Maria Clara. Estavam com 1 ano e 2 meses, mais ou menos, 1 ano e pouquinho. E tá tudo bem, não tem nada, só tem que agradecer na minha vida. Filhos, exatamente. Eu achei que já tinha acontecido, não tem nada de ruim, ou assim, que a gente precise de um milagre. Né, pedir um milagre agora. Isso no domingo. As crianças tiveram uma infecçãozinha viral durante a semana. No sábado eu fui visitar meu irmão em Niterói. Eu fazia residência de neurologia lá na UF. Fui visitar meu irmão. As crianças tinham saído de um quadrozinho viral, um gripezinho de criança, né? Creche na época, se eu não me engano. E eu falei, pô, o Davi tá mole. Lento, né? Ele adorava acender luz. Que idade que ele... 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Peguei o Davi no colo. Vamos lá, Davi. Vamos acender a luz aqui. Vai, molinho. Ele meio lento, ele acendia a luz meio lentificado. Não, tava com febre. Criança, quando tá muito amuada, né? Muito lenta e não é febre, porque febre derruba muito a criança. Sim. Mas se não é febre, é uma coisa mais séria. Eu falei, cara, leva pro hospital agora. Ele, não, sério? Não, leva, que é muito importante uma avaliação agora. Aí foi pro hospital. Eu fiquei junto com a minha afilhada, que é a Maria Clara, irmãzinha gêmea lá, fiquei me tomando conta. Meu irmão me liga, cara, eles vão internar. Estão suspeitando de meningite, alguma coisa assim. E aí nisso, internou, fez tomografia, cara... Não tem meningite, não parece, fez os outros exames lá que tinham que fazer, não parece ser, parece que tem alguma coisa na ausculta pulmonar dele. João, ele tá respirando mal.
Eles não botaram no CTI. Essa aflição de não saber o que é também é horrível, né? O que é? Fica investigando, é isso, é aquilo? Exatamente, não tinha diagnóstico definido. Vamos investigar. Cara, uma pneumonia grave. Aí tá piorando a respiração. E aí foi seguindo. E aí minha mãe falou, olha, pede um milagre. Aí nessa, o meu irmão mais velho, ele foi piorando e foi internado no CTI. No CTI botaram aquela máscara, uma máscara de oxigênio grande, que é o CPAP, que é uma ventilação com uma pressão mais forte. E ele não melhorava até que tiveram que entubar. Vão entubar. E aí nisso o meu irmão falou, minha mãe falou, olha, a gente tem que pedir um milagre, lembra? Eu sonhei e tal. E o meu irmão falou, olha, pra eu acreditar que é um milagre, ele tem que piorar muito. Eita, seu irmão ainda falou isso? Falou. Um pouco mais cético ali. Ô, doido. Não provoca, meu Deus. Um pouco mais cético, assim, porque ele tava... Sempre foi muito razão. Meu irmão sempre foi católico, mas não é razão. Ficava com medo de ser muita afetação, essas coisas, tudo é milagre, tudo não sei o quê, e tava nisso. Tem umas pessoas que são assim. E já tava muito nervoso com tudo acontecendo, aí provavelmente tá ouvindo um monte de gente falar em volta, reza. Eu tô rezando, cara, mas enfim. E ele foi piorando. Mas foi piorando numa velocidade, numa gravidade. Eu tranquei minha matrícula na residência, porque eu tava tentando ajudar, acompanhar, dividir função de ficar lá. Ele foi piorando muito. Ele fez uma lesão pulmonar grave, né, que é a síndrome uma síndrome respiratória aguda, que é a SARA, que o pessoal chama. Ele teria que ir para aquela máquina extracorpórea, só que ele não tinha condições, porque ele estava tão mal, edema no fígado, sangramento, que a gente chama de discrasia. Jesus! Sim, um caso gravíssimo. E eu sou o único médico da minha família, e a rotina lá da UTI, a médica pediatra, falou comigo, João, não tem mais o que fazer. A gente não tem mais o que fazer, assim. Agora medidas de suporte pro Davi, não tem o que fazer. E nisso, já a família inteira, claramente, rezando pra Nossa Senhora da Rosa Mística, loucamente, todo mundo rezando muito. A minha afilhada Maria Clara, que é a irmãzinha, ficava com um tercinho andando, chamando Davi, né, enfim, pela casa. Jesus. E a gente rezando muito, assim, eu nunca vivi uma situação daquela, né? Até que ele ficou quase no total 1 mês de internação. 1 mês? No CTI? Mês. O CTI foram, se não me engano, 25 dias. Só um período quase 1 mês, pô. E de repente, depois disso tudo que a médica falou, não tinha o que fazer, não fizeram terapia nenhuma nova, teve pneumotórax, teve um monte de complicação. Ele começou a melhorar. Tem um índice chamado de perfusão, que é a capacidade de captação de oxigênio que o nosso sangue tem, né? Então, o oxigênio vai para o pulmão, o sangue capta esse oxigênio e espalha pelo corpo. Então, essa perfusão dele estava péssima, por isso que ele teria que ir para essa máquina extracorpórea. E foi feito antibiótico. Aí começou um monte de complicação, aquilo tudo. E, de repente, essa PF, né, que é esse índice de perfusão dele, foi melhorando. E em 3 dias ele foi estubado. Eu lembro que foi no final de semana a rotina do CTI, que era escala, né? Então, no final de semana, às vezes, é uma outra rotina, modifica quem passa a visita. Chegou na segunda-feira, o que aconteceu? Como que o Davi foi estubado? O que houve no final de semana? Não sabe. Foi melhorando, sem nenhuma medida nova. Ao contrário, os índices piorando. Claramente, a gente fez uma gruta para Nossa Senhora da Rosa Mística e tivemos uma devoção muito grande para isso. E o meu irmão, eu conversando com ele depois, até pedi autorização dele pra gente estar conversando sobre isso. Ele falou, cara, acho que o maior milagre nem foi só esse também. Só Deus sabe o que estava passando na minha mente, na minha vida. E quando eu vi o meu filho morrendo, eu lembro um dia que ele chegou chorando em casa, eu falei, cara, eu não quero perder meu filho. Chorando muito. Aí veio a Maria Clara andando assim, ele secou a lágrima e abraçou outra filha. Ele falou que a sensação de perder um filho foi tão desesperadora, e ele falou, cara, eu dou tudo, qualquer coisa pro meu filho, qualquer coisa. Eu moro num barraco, eu faço qualquer coisa pra viver com esse meu filho. Ele falou, se eu faço isso, se esse amor é tão forte, eu faria isso pra qualquer outro filho que eu nem tenho. Ser pai e dar esse amor é a coisa mais preciosa que tem. Foi nesse momento que ele optou também por essa abertura total à vida, né? E agora, acabamos de descobrir agora, nessa manhã, que a minha cunhada está grávida do Matheus agora. E a menina é o 5º filho deles, né? Que depois disso veio a Helena, veio o Luquinhas, e agora tá vindo o Matheus. Nossa, que bonita. Foi uma assim, mexeu com a família inteira, né? Isso foi sobrenatural, a gente não teve uma explicação. E ainda mais olhando pra essa história toda, né? E nem descobriu o que causou tudo isso nele. Depois, o painel viral veio uma infecção pelo adenovírus. É um vírus super comum, que quando complica, o índice de mortalidade é muito alto. Praticamente fatal, as infecções pelo adenovírus. E é super comum, né? A índice de complicação Ele tem quantos anos raro. hoje?
Agora o Davi tá com 8 aninhos. Ficou cheio de lesão pulmonar. Porém, tá correndo, faz tudo, não atrapalhou ele em nada. A médica pneumologista dele e a pediatra leva o caso dele pra discutir. Ó, tá vendo essa tomografia aqui? Esse paciente corre. Esse paciente tá brincando, esse paciente Porque nem era pra estar correndo. Porque não era. Pela quantidade de lesão, ele teria feito um quadro chamado bronquiolite obliterante, que é uma complicação, como se fosse um enfisema do adulto, né? Alguém que tem uma complicação pulmonar mais velho, seria mais ou menos um enfisema em criança. Só que isso não atrapalhou em nada o desenvolvimento dele. Ele é atleta, joga bola, natação, faz tudo. Foi impressionante. E estudando sobre milagre, tem essa discussão, né? Um milagre tem que ter 3 coisas. A velocidade de recuperação ser maior do que a normal, a cura completa e duradoura. Completa não quer dizer que não tenha sequela. Pode ter sequela, mas ela tem que ser, assim... Ele tem uma sequela, uma cicatriz, mas que não atrapalhou em nada a vida dele. Sim, claro. Enfim, foi algo... Como, por exemplo, tem um menino que foi o... Esqueci o nome do menino agora. Que foi o do caso que fez Francisco e Jacinta virarem santos. O menino caiu do prédio lá, da janela, não sei que altura, teve perda de massa encefálica. O neurologista sabe o que é perda de massa encefálica. É um pouquinho importante pra gente manter o cérebro na cabeça. Pois é, um pouquinho só. Só um pouquinho. O menino foi pro CTI, aí os médicos, olha, não tem o que fazer, ele teve perda de massa, perdeu o cérebro. Não dá pra botar de volta. Não dá, pois é, não posso catar do chão e botar ali dentro, nem não regenera? Tem como. A regeneração cerebral ela é muito limitada. A gente tem um termo de neuroplasticidade, que é uma capacidade de readaptação cerebral, né? Em determinadas circunstâncias, igual AVC. Você tem uma sequela do AVC, mas a pessoa fica com aquele lado todo paralisado, mas depois o cérebro encontra novos caminhos para tentar melhorar. Mas uma regeneração ali, voltou cresceu de novo aquela área, não. Pois é, esse é o problema. E aí os médicos falam, olha, não tem jeito. O negócio é gravíssimo. Nisso, umas irmãzinhas tinham recebido a relíquia de Francisco e Jacinta, começaram a rezar, souberam e começaram a rezar pela cura dele, que era lá da região dele. A família também rezando desesperadamente. No dia seguinte, o menino acorda e fala... levantou e perguntou pela irmã, cadê fulana? Eu quero brincar. E todo mundo assim, hã? Como? Assim, mas foi um negócio assim, de um dia pro outro. Aí todo mundo foi tão estrondoso que, gente, que isso? Esse foi o que fez Francisco e Jacinta virarem santos. O da beatificação deles era uma senhora com esclerose múltipla que não andava há anos. Cadeirante. Há anos. E ela pediu, e depois, do nada, né? Do nada, entre aspas, ela começou a andar. E os médicos... Mas como assim? Não fez nada diferente? O pessoal não conhece muito Francisco e a Jacinta. Tinha que conhecer. E as pessoas até perguntam muito para mim. Ontem mesmo me perguntaram, depois da missa, mas por que a Lúcia não é santa ainda, né? É importante as pessoas entenderem. Porque Francisco e Jacinta morreram novos. E para a pessoa entrar entrar na causa de canonização, a pessoa tem que estar morta. Você não vai canonizar a pessoa em vida. Então... O processo deles foi aberto logo depois que eles morreram, né? Já a irmã Lúcia ficou mais de quase 90 anos aí. E aí o dela foi aberto só depois. Está em processo já está em Roma. Ela já é venerável, amor? Eu não lembro. Não, só venerável, sim. É venerável. Ela é venerável. Está esperando agora o primeiro milagre para se tornar beata e o segundo para se tornar santa. A gente tem que pedir a intercessão dela. Né? Exatamente. Tem que pedir a intercessão da irmã Lúcia. Isso é interessante também, assim. Por que a gente... observa algumas coisas, vira e mexe tem discussões sobre o Brasil, um país super católico e tudo, por que a gente não tem mais santos no nosso país. Eu comecei a ver, tem um artigo, eu esqueci o nome da hematologista, o sobrenome dela é Duff, tem até um livro, eu estava conversando com o Henrique Cal e ele tinha me passado os artigos, a gente estava discutindo sobre essas questões de milagre, e ela viu com a evolução na medicina, a gente tinha sempre depoimentos de médicos. 95% dos milagres estavam relacionados a curas de doenças, né? De um período que ela fez a investigação lá no Arquivo Secreto do Vaticano. E com a evolução da medicina, a gente começou a ter médicos com medo de dar depoimento, com medo de ir lá. Porque quando ele fala assim, não, pra mim era tuberculose. Cara, mas você pediu tal exame? Ele ficava com medo de ser exposto a isso, né? Se queimar profissionalmente, vamos dizer assim. E isso começou a ter algumas dificuldades, alguns entraves. Não vou lá não, vou me expor para isso, enfim. Será que isso não vai ser um problema atual? A gente pode ter
mais milagres até talvez. Pode, com certeza. Né? E a gente não vai ter novos santos porque, primeiro, as pessoas não conseguem olhar em volta, observar esses milagres. É difícil de a gente falar que aquela pessoa seria melhor do que eu, né? Olhar ali uma pessoa que trabalhava comigo, sei lá, não é santo nada. A gente é meio mesquinho. Hoje em dia, cada vez que passa, as pessoas são mais mesquinhas. Então isso pode ser um processo, problemas futuros que a gente tem enfrentado que no passado talvez não, né? A abertura à graça, a abertura a essas possibilidades era muito maior. Hoje a gente tá muito, muito automático tudo, né? A gente não para ver essas coisas, analisar. Muito digital. Muito digital. Digital não tem milagre, né? E como sabe que em Lourdes lá na França, né, da Basílica de Lourdes, Nossa Senhora pede, tragam aqui os doentes, que bebam dessa água, que usem dessa água para se curar. Lá tem médicos, e eles buscam até médicos que não são católicos, para atestarem os milagres. É muito legal isso. E aí, também, tipo, a pessoa que era cega voltou a enxergar do nada, como, né, não tinha pupila. Não, impossível enxergar sem pupila, mas voltou a enxergar. Tô dando um exemplo, né? Porque eu não sei exatamente o caso. A senhora também, que não andava há anos, tinha movimento zero nas pernas e voltou a andar. E eles têm uma comissão lá, porque existem os outros milagres, que a gente sabe, no fundo, que são milagres, mas aí, mas não tem esse exame aqui, não teve aquele ali que comprova, já teve mas enfim, mas aí a gente sabe que são, né? Mas eles ficam lá catando, não, e esse exame, aí quando comprova tudo, realmente é milagre, não tem como explicar isso não. Cara, eu fui fazer uma palestra no sábado lá, né? 2 semanas, né? E aí o tema da palestra, claro, era de Lourdes, você sabe. E aí eu fiz uma só senhora e um só milagre. E eu estudei um pouco mais agora Lourdes, e é o milagre de número 70, comprovado. Mas era de uma senhora também que ela é religiosa e pediu a Nossa Senhora essa graça. Ela também estava toda lascada, não andava e tal. Só que, veja que coisa interessante, eles preferem falar sempre em cura do que em milagre. E ela também. Aí, aonde foi que eu cheguei nessa... Ela quem? A senhora? A senhora. A senhora que é religiosa? Ela disse, eu nunca falei em milagre, eu falei em cura. Eu cheguei aqui sem estar curada, eu saí curada. Mas por quê? Eu não falo... Mas aí, você vai entender o porquê. Isso me remeteu à turma que levou aquele paralítico diante de Jesus e que abriram um telhado, não é? E aí essa senhora e outros falavam, primeiro, que o que ela buscava era a cura interior, o perdão dos pecados, a mudança de vida, e daí por isso que não falava de milagre, mas sim falava de cura. E aí me veio à cabeça, que era a parte final da palestra, Jesus que recebe aquele homem do telhado e ele diz, os teus pecados te são perdoados. E aí a turma toda começou aí, pecado perdoado, pelo amor de Deus, que milagre tu não faz, né? Tu só faz o que perdoa pecado. Falar como eu posso falar, te perdoe os seus pecados. Perdoei teus pecados. Aí Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder no céu e na terra, eu te ordeno, toma o teu leito, fica em pé, toma o teu leito e vai embora. E o sujeito pega a cama e sai andando. Mas aí me fez muito sentido tudo o que eu investiguei de Fátima e o que eu investiguei de Lourdes, e por isso eu coloquei uma só senhora e um só milagre. E na verdade deveria ser, depois disso, uma só cura. Porque essa cura, ela é proveniente do Senhor, que primeiro quer perdoar o pecado, e a consequência disso é a cura física. Mas assim, eu entendo o que você está falando, mas quando fala em cura e não milagre, porque pode dizer assim, eu fui lá naquele doutor, naquele médico lá, e aí ele conseguiu, ele me curou, não sei o quê, porque me deu aquele remédio me curou, aquele tratamento me curou.
O milagre, ele transcende isso. O milagre é assim, não tem explicação. Não foi o que o médico fez, não foi o que o hospital fez, não foi o que as máquinas fizeram. Mas nem a cura dela tem explicação. Tudo bem, mas... Ela está atestada em Lourdes que não tem explicação. Não, tudo bem. Eu, Kênia, estou dizendo uma coisa minha, que eu prefiro a palavra milagre, porque o milagre é algo divino. Você não foi nenhuma intervenção de ninguém, nem de nada. Foi o céu que falou, pim, ok, tá feito aqui, entendeu? Eu, Kênia. Prefiro a palavra milagre. Porque parece que essa palavra, o milagre tem essa coisa assim, inexplicável totalmente. E essa questão da cura parece que ela está utilizando de uma forma um pouco mais profunda, né? Uma mudança não só das minhas pernas, mas de toda a minha alma. É exatamente então, isso que ela fala. Então agora eu estou pronta para se encontrar com Cristo. Caminhar ali, de corpo e alma. Exatamente. Talvez seja nesse contexto aí que ela está utilizando, né? Foi assim mesmo. Porque quando a gente fala em milagre, a gente olha para essa coisa um pouco mais material ali, né? Pô, ela passou a enxergar e não estava enxergando. Sei lá, vamos supor que ela continua pecadora ali, mas ela está enxergando, né? Ela vai viver a vida dela agora. Teve o milagre de São João Paulo II, também foi muito interessante. Era uma freira que tinha Parkinson, como ele. E tremia muito, era uma freira nem muito idosa. E aí ela pediu, logo depois que ele morreu, ela pediu e foi... Então acabou o Parkinson dela. E quantos milagres desses, assim, não podem estar diante da gente ali, e não ser catalogado, não ser avaliado, ou ser menosprezado. Não, muito mais. Muito mais. Não, vai olhar e falar assim, é a relação de 100 para 1, então. ou de 1000 para 1. Alguém vai falar isso. Alguém vai falar assim, então não era Parkinson. Não, mas só foi decretado porque ela tinha todos os exames, tudo certinho. Mas eu tô falando dos céticos que não vão haver, eles não vão investigar e vão emitir uma opinião, né, contrária, bem rasa, né? Bem rasa. Com certeza. O que a ciência diz sobre a oração? O interessante é isso, né? Que a ciência, às vezes, coloca a ciência em xeque em alguns pontos. Tem trabalho científico discutindo sobre oração de intercessão. Teve um trabalho interessante em unidade coronariana, antigo, acho que foi 2000, foi 99, 2000. Grupos, foram 15 pessoas divididas em 3 grupos de 5 ou 5 grupos de 3, agora não me lembro, que faziam orações de intercessão para os doentes que estavam naquele CTI, naquela unidade coronariana, sem conhecer, eles não se conheciam. Apenas pelo nome, fulano de tal. Você vai rezar pelo fulano de tal. Então tinha uma oração específica. Acreditamos que na existência de Deus, que o Senhor vai poder curar essa pessoa, ajudá-la, etc. E tinha uns scores, né? Que é análise de pressão, análise de exames específicos. E mostrava, né? Ia comparando. Um grupo não recebia oração e um grupo recebia oração. As pessoas estavam presentes ou não? Nem estavam presentes. Longe. Em casa, em grupos, em igrejas. E os scores daquelas pessoas que recebiam oração foram melhores. O desfecho foi melhor do que o dos outros. Isso foi um artigo científico, duplo cego. Artigo científico. Que quando fala que é duplo cego, randomizado, as pessoas não sabem para quem está recebendo oração. Os médicos não sabem quem está recebendo oração, quem não está. Então quem está na ponta final ali, que vai fazer a análise dos dados, eles não sabem. Vamos ver agora a galera que recebeu oração. Não. Eles vão dar o resultado cego, sem saber quem recebeu oração ou não. Para ser mais fidedigno ainda o resultado. Aí tem outros trabalhos que falam que não, enfim, mas já tem trabalhos mostrando que isso tem uma certa eficácia. Lógico, isso não vai ser amplamente difundido, divulgado, isso é visto como várias críticas, enfim. Crendice, mas tem trabalho que mostra quem tem oração, quem tem práticas religiosas, às vezes precisa de doses menores de morfina, suportam mais a dor em CTI, tem menos crise de ansiedade, menos crises depressivas. Não é porque a oração vai curar a depressão ou a ansiedade. Não, mas é um baita de um pilar que estrutura o sentido do sofrimento, pelo amor de Deus. Quem tem uma vida de oração, uma vida interior, consegue passar por uma morte de um pai ali do lado do leito rezando o terço. Enquanto outros vão começar a gritar desesperadamente. Eu tinha pacientes que olharam, minha mãe morreu, não acredito, gritando. Ela tem Alzheimer, estava com 95 anos, há 5 anos acamada, se alimentando pela barriga. Como que agora que ela percebeu que a mãe estava morrendo? Como que isso foi uma surpresa? Demorou, né, amigo? Para poder perceber, né? Exatamente. Coitada, a mãe descansou. Não, exatamente. Demorou, mas não, né? não há uma análise disso. E a gente vai vivendo nessa tentativa de controlar tudo, né? Aí já deturpa para um outro lado. Hoje, né, que você comentou sobre aquele amigo de vocês, que ao reparar que poderia morrer, ele, pede pro padre rezar por mim, tudo. Antigamente acontecia isso. A pessoa morria dentro de casa, se reunia a família em volta. Você vai ser responsável por aquilo. Hoje em dia a gente tira a pessoa da família, coloca num leito de CTI, tira a roupa dela, ela fica com pijaminha de hospital, ela praticamente vira um número
é o leito 15, é o leito 12. A gente tira a individualidade dela ali, a personalidade dela. A família só vai de vez em quando, num horário de visita. Porque não pode entrar, assim, né? Não pode entrar, não pode ficar, dependendo do hospital. Tem uma discussão sobre isso, sobre o prolongamento da vida, né? Porque realmente tem um momento que não dá mais. Como essa senhora, 95 anos, Alzheimer, se alimentando pela barriga e não sei o quê. Eu falo pelo meu pai. O meu pai, um ano antes da gente casar, meu pai, eu sabia que meu pai ia morrer. Meu pai foi fazer uma... Vai parecer doido isso, né? Quando a gente reza, as coisas são avisadas. E o meu pai ia fazer uma cirurgia cardíaca, 2 safenas e uma mamária, né? Que abre o peito, tira a safena, mamária da perna, remenda veia, aquela coisa toda. E eu cheguei pro Bertaldo e falei assim, Bertaldo, eu tô sentindo, a gente nem era casado ainda, eu falei, eu tô sentindo que meu pai vai morrer. Aí ele ficou quieto, depois ele falou, Kênia, eu também tenho rezado e tô sentindo. Eu falei, eu tô sentindo isso, mas vamos rezar. Vamos rezar. E nisso... Eu rezei muito. A gente estava fazendo peregrinação com a tarde com Maria, com Nossa Senhora, mas eu rezei. Se eu só olhar para Nossa Senhora, salve meu pai, Nossa Senhora, deixa meu pai mais tempo aqui, Nossa Senhora. Ele não me viu casar, não me viu ter filho, não me viu nada. Eu pedia muito, muito, muito. Pois bem, meu pai passou pela cirurgia. Graças a Deus não morreu e tudo mais. Nisso a gente recebe a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está na nossa casa, com um frei, que ele não sabia que meu pai, ele nem tinha operado, não sabia nada. Lá no meio da oração, ele olha para mim e fala assim... A morte teve que se submeter a Nossa Senhora. Seu pai não morreu porque Nossa Senhora não permitiu. Aí eu já sabia, mas sabe você ouvir aquele pá de uma pessoa que não sabia nada? Aí eu fiquei assim parada, misericórdia, Senhor, misericórdia. Sério, aquele negócio, sabe, foi pra mim assim Aí ok, eu continuei agradecendo. Passou 25 anos. Aí o meu pai, que descobriu um mieloma múltiplo, que estava ali adormecido, de repente o negócio andou. E aí eu comecei a ver meu pai deteriorar muito, assim, em 3 meses. Meu pai era um homem, passou a ser outro. Eu olhei e falei assim, Nossa Senhora, eu nem tenho direito a pedir mais nada. Eu juro. Porque ele estava sofrendo tanto, as pernas incharam, estavam minando água, tava um negócio... Ele estava mal, com muita dor, a coluna... Porque o mieloma destrói os ossos, Sim, né? Destrói. Então a coluna, ele estava já todo deteriorado. Eu falei assim, eu só posso agradecer, porque o céu permitiu que meu pai vivesse mais 25 anos, me visse casar, me visse ter meus 3 filhos, acompanhar, sabe? Eu falei, eu só posso agradecer. Seria muito egoísmo meu virar como esse moço que não percebeu e ficar assim, ai, salve meu pai. Eu falei, meu pai teve mais 25 anos de bônus ali. Foi assim, Deus foi muito generoso comigo. E eu que ia ser ingrata e ficar, por que levou meu pai? Olha isso. Eu seria uma ingrata se eu fizesse. Eu falei, a sua vida de oração fez isso com você. Exatamente. Né? As pessoas precisam abrir os olhos e ver o resto que acontece. Porque senão fica... Ao invés de pegar e falar, 95 anos, olha que graça que eu tive minha mãe durante tantos anos comigo, que foi uma boa mãe, que foi uma boa pessoa... E foi o que o Bertal estava dizendo, uma hora vai, não tem jeito. Mas é isso, não ter vivido com a mãe, talvez, gera uma certa culpa. Você vive no automático ali, fazendo um monte de coisa, não vê, trata mal. Quando vem aquilo ali, vem uma doença, vem a possibilidade da morte, quem nunca pensou na morte, quem nunca meditou um pouco, entra em desespero. A gente vê isso acontecer direto, né? Não, pode morrer, não, vamos dar máscara, álcool gel, que realmente vai controlar a vida e a morte. Não controla a vida e a morte, não é assim que funciona. A gente se depara com uma doença, quando ela se apresenta pra gente, e a gente tá muito frágil com isso, nunca meditou, nunca pensou nessa possibilidade, vai bater um desespero. O desespero toma conta. E quando a gente tem a fé, quando a gente tem essa noção do sofrimento, quando a gente fica meditando Cristo na cruz, quando a gente olha para aquele madeiro, né? São José Maria Escrivá que fala muito de meditar no madeiro vazio, às vezes sem Cristo, pra você se imaginar ali junto. Né? Se imagina ali pregado também, pra gente entender que esse sofrimento ele vai fazer parte da nossa salvação também. Tem um itinerário, né, que Cristo passou aqui na manjedoura, 30 anos de carpinteiro. É uma dor que todo mundo vai passar por ela, porque você tem alguém que você ama na tua vida e que você um dia vai perder essa pessoa. Não tem como. Se você negar isso, você vai viver numa neurose. Agora tem uma coisa pior aí, que é o seguinte. As pessoas acham também que são eternas. E se a gente fizer hoje uma enquete para que você descreva o nome de todos os seus tataravós, que são uns 8 de cada lado, pouca gente saberá o nome, quando nasceu, aonde viveu,
e mais alguma coisa. A pessoa para na bisa, não chega nem no tata da avó. Não, tem gente que não sabe o nome de avós. Exatamente. Isso significa que daqui a um pouco ninguém saberá quem você é. Então, assim, é importante meditar sobre tudo isso. Isso é importante, porque assim, da mesma forma que o sujeito não olhou para o pai, para a mãe, para a avó, sei lá para quem, com quem ele convivia, e na hora da morte ficou desesperado, será que depois da sua morte também vai ter alguém para rezar por você? Uma Ave Maria, você lá desesperado no purgatório, que nem a Amélia. A Amélia hoje tem milhões de pessoas que rezaram por ela, pelo menos naquela... Você está apontando assim, ninguém vai entender, porque a Amélia está no livro de Fátima. A Amélia está no livro de Fátima. Assim, a Amélia não está aqui. Não espírito voando a Amélia não apareceu ainda. Mas assim, é uma outra verdade também. Eu sou fulano, eu sou Beltrano. Amigo... Quando você morrer, momentaneamente, nem o seu corpo você leva. Não, mas isso é para do orgulho, da soberba, da arrogância do ser humano. O caixão não tem gaveta, né? Não, nem o seu corpo vai. Nem o corpo. Nem o corpo. As pessoas nem o meu corpo. Nem ele vai. Plástica, a única pessoa que levou o corpo foi Nossa Senhora. Jesus. Que tem claro, mas Jesus não, né? Só esclarecer. Mas assim, tirando Jesus que ressuscitou que é tudo. Suas próprias forças, foi ao céu também. A primeira pessoa com um corpo semelhante ao do ressuscitado é a Nossa Senhora, que não tem túmulo na terra. Então, são esses dois lados, né? Da pessoa que está ali e que precisa desse último momento, de verdade, por caridade, né? Para poder dizer. Você me fez lembrar de um cara também, que o Dom Rafael me disse que impactou muito ele, quando ele ainda era padre novo. Dom Rafael Liano Cifuentes, era um bispo maravilhoso aqui do Rafael Rio de Janeiro. Me dizia, são maravilhosos. Ele me dizia isso, que ele viu um cara morrer no CTI gritando, dizendo que não queria morrer. É isso. Naquele livro do Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte, ele comenta situações assim, o padre chega do lado da pessoa e fala, olha, não está na hora da gente começar a pensar, né, numa confissão e tudo. Aí a pessoa fala, padre, não sei, eu acho que morre. Eu acho que morre. Morreu, na frente dele, sem estar preparado, né? Ele fala, beleza, a gente pode ter, né, São Dimas, tá aí, um monte de gente tem uma devoção grande, porque ele fala, até o finalzinho, né? Vamos lá, Dimas tá ali do lado de Cristo, ele fala, me leva aí, por favor, me ajuda. Eu consegui ver. Enquanto o outro ladrão não, Dimas conseguiu avaliar, que ele falou, é Deus que tá aqui, me perdoa, e pronto, foi salvo. Mas a chance disso acontecer, vivendo numa vida sem você nunca olhar para isso, é muito difícil. É muito mais fácil que você seja o outro ladrão e não o Dimas. Então, se a gente não tiver essa atenção plena, né, diante da nossa vida, a gente vai viver nesse automatismo. E aí você tem... E a chance é muito maior de você não conseguir fazer um ato de contrição perfeita ali. E sem fazer juízo de absolutamente ninguém. Todos devem ir para o céu. Mas imagine que alguém não fosse. Ao invés daquela presença santa de Nossa Senhora, aquela pessoa por algum motivo está condenada e os demônios conduzem a alma dela ao inferno. Deus é algo que não... É desesperador de pensar. Desesperador de pensar. Eu fui ao cinema outro dia com o Bertaldo e vi eu só vi o trailer. Eu não sei que filme é, quando é que vai passar. Eu tenho até que procurar saber isso. Pessoas... não sei nem se já entrou, acho que não entrou em cartaz. Pessoas fizeram um filme de pessoas que narravam a experiência delas assim, quase de morte, quase morte, que morreu, voltou. E alguns narrando. Eu via coisas escuras, coisas pretas vindo até mim para me pegar. Outras dizendo, não, eu vi um túnel lindo, eu vi luz, eu vi não sei o quê. Então, assim, isso não é invenção, isso não é uma maluquice nossa. A gente está aqui loucubrando e está aqui inventando. E a gente sabe que a gente vai morrer. Se a gente não para um pouquinho para meditar sobre essa questão da transcendência, uma hora isso vai chegar, não adianta. Você falou da plástica, se a pessoa fica ali focada no corpo, não, vou malhar, faço plástico, vou ficar sempre muito bonita, muito arrumada, muito arrumada. Se a vida dela, se a finalidade da vida dela é manter o corpo bonito, ela já perdeu essa luta, porque vai murchar tudo, vai cair. Pô, tem um cara muito doido, eu não sei onde é que é o cara, que ele pegou, ele tá fazendo todo um planejamento, ele tem um filho, eu vi, já adolescente, e o cara, ele toma os suplementos e faz não sei quantas horas de exercício por dia. Ele virou um corpo experimento para isso, e aí já fizeram exames, disseram que ele já está 10 anos mais jovem, não sei o quê. Não, ele está com um corpo de 24 anos.
é isso? Um corpo de 20, até corpo da idade do filho, vamos supor. E o cara já é um cara mais velho e tudo ele faz pensando nisso. Eu falei, gente... Mas um dia vai. E a vida dele? Assim, o que ele vive, né? Nada, ele vive pra isso. Deve ser chatão ser amigo de um cara desse, né? Pô, não poder comer, bater um papo, fumar um charuto, sei lá. O cara vai ficar lá, não, porque agora eu tenho que... Olha só, deixa eu te falar um negócio aqui. Página 68 do livro Fátima, só pra gente fechar um tema difícil, mas que ele precisa ser meditado. Vistes o inferno, diz Nossa Senhora, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Então, assim, não vamos imaginar que não há inferno e nem que num CTI, em algum momento, alguém que renegou a Deus a vida inteira. De novo, não estou fazendo aqui juízo sobre ninguém. Todos devem ir para o céu, porque é para lá que Deus quer. Mas imagine que, infelizmente... Eu vou contar uma coisa para você que aconteceu comigo. Durante muito tempo, eu trabalhei encomendando pessoas no cemitério, na Pastoral da Esperança. Então eu ia no cemitério rezar pelas pessoas na hora de enterrar, porque não tem padre para ir para tudo que é canto. O trabalho é ótimo, parecia que era um trabalho remunerado. Não é um trabalho remunerado, trabalho pastoral. Eu ia lá. E assim, eu já encomendei muita gente, mas muita gente significa muita gente mesmo. Tipo, sei lá, 100, 200, 300, não sei, muita gente. 2 pessoas pelas quais eu rezei, 2, a impressão que eu tive foi do anjo dizer assim no meu coração, pode parar a oração. Essa pessoa se perdeu. Eu quero estar completamente... Mas você continua a oração, né? Eu continuei a oração. E respeitou os familiares. Não, eu continuei. Gente, pare aí, porque se perdeu. Eu continuei, mas o sentimento... Meu Deus do céu. A família... Não posso falar isso. Claro e nem vou dizer de quem é, porque também não sei. Mas, de qualquer maneira, era um sentimento muito pesado, muito forte, naquele momento de oração, em que parecia... Não posso afirmar porque não sou Deus, né? Que aquela pessoa tinha se perdido. Desesperador pensar nisso, né? Isso é horrível. A existência do inferno, ela por si só, ela deve existir, até pelo menos a ideia ali, porque é o livre-arbítrio, né? Então existe um caminho onde há Deus e um caminho onde não há Deus. A ausência do bem vai ser o inferno. João, eu vou dizer uma coisa. Eu passei uma semana, já falei isso aqui, mas eu vou repetir, porque tem gente que não viu, vale a pena. Eu passei uma semana refletindo sobre uma frase que por acaso eu vi no Instagram, de Santa Teresa dos Andes. A frase é assim, quem não amou Deus na terra vai fazer o que no céu? Aí eu fiquei, gente, uma frase tão simples, eu falei, realmente, você não amou Deus, você não quer ver Deus, você não quer estar com Deus, você não está nem aí para Deus, Deus não é nada para você. O céu é Deus, é você estar com Deus, amar a Deus, contemplar a Deus, louvar a Deus. Vai fazer o que lá? Não vai pra lá, né? Uma vez um padre falou isso. Não vale a pena você já começar a ter intimidade com o dono da casa pra quando você chegar lá já ser conhecido? Né? Você já vai fazendo intimidade aqui. Você chega lá e fala, opa, oi João, tudo bom? Como é que você tá? Né? Chega lá não conhecendo ninguém, é melhor, fica mais fácil. Vai ser muito mais bem-vindo ali, já conhecendo, sendo um pouco mais íntimo, né? Disso. Eu que sou muito imaginativa, já tô imaginando esse approach. Quando eu chegar aí, né? Mas com o dono da casa certo, tá? Não, exatamente. Porque você pode fazer amizade com outro dono de outra casa. Já pensou com que não é a melhor casa que você tem aqui. Não, essa casa a gente não, essa outra casa a gente não quer, não. Mas tem as promessas de Nossa Senhora também, né? Para os que rezam o terço. Tem. E a salvação é uma delas, né? Isso aqui é muito legal. Isso é muito bacana. E a gente está bem avisado, né? Não morrerão sem os sacramentos. A gente está muito bem avisado disso tudo. Agora, perguntando para um neurologista que é especialista no tratamento de ansiedade. Eu fico imaginando para um médico virar para uma pessoa e dizer, olha, tipo, estão puxando teu cartão, né? Aquela coisa, não tem mais jeito, já fizemos de tudo. Primeiro, como dar a notícia para essa pessoa? E como essa pessoa pode se preparar para receber? Mas você quer a notícia da morte ou você quer saber sobre a ansiedade? Agora eu fiquei confuso. Não, a pessoa... Pela essa questão da ansiedade, a pessoa isso, tá né? morrendo. Ansiedade, o cara vai morrer, não tem mais ansiedade nenhuma, não. Mas às vezes tem 3 meses de vida, às vezes tem... Eu, por ser neurologista, eu trabalho com muita doença crônica. Então, por exemplo, eu tenho pacientes meus que têm metástase cerebral. Olha isso. E aí?
É muito difícil. Como é que você fala isso pra muito pessoa? Muito difícil. Tem pacientes meus, assim, eu não sabia uma paciente católica, assim, um amor. Mas ela, é um milagre que vai vir, é um milagre que vai vir, é um milagre que vai vir. Eu falei, olha, a gente tem, sei lá, você tá com metástase e tem medicação. Cada vez que passa a oncologia, tem desenvolvido medicações absurdamente boas, que tem ajudado muito, né, no prolongamento da expectativa de vida desses pacientes. Então, tem gente com metástase há 10 anos, 15 anos. E se a pessoa fica presa, não, eu preciso me curar, olhando para a cura física como se fosse a finalidade da vida dela, eu falo, passou 6 anos que você tá atrás desse milagre dessa forma, você não tá conseguindo ficar junto da sua família, a doença te dominou. A minha discussão com os pacientes, e é uma frase que eu sempre utilizo com eles, uma doença não define quem você é. Então, a gente pode ter uma cura espiritual que é muito superior a uma cura física. Sim. Que eu perca meu corpo, mas que eu salve minha alma. Né? É muito fácil falar quem não está passando por essa doença. Então, eu tento ter um tato muito grande com esses pacientes. São pacientes que a gente tem um carinho enorme, a gente tem uma vivência muito boa. Então, a conversa ela vai evoluindo, né, de acordo com a consulta. Então, no primeiro momento do diagnóstico, não vou ficar falando, não, toma isso aí, mas adeus. Não. A gente conversa, eu tento ver como ela vai aceitar, aquilo vai bater nela, como que ela vai digerir, quais são as demandas que ela vai me trazer depois nas próximas consultas. Se ela, não, eu tô em negação, não acredito, ou agora eu tô com medo muito grande de morrer a qualquer momento. E a gente vai trabalhando esses pontos para ela poder entender que, olha, sua vida é mais do que isso. Recente eu até brinquei, postei, tinha um Reels desse no meu Instagram, que eu pego um copo e falo, poxa, se eu colocar, nesse caso, essa caneca, se eu tiro a alça dessa caneca, ela vira um copo. Se eu coloco a alça, ela vira caneca. Uma definição da caneca. O que define o ser humano? É uma doença? São as pernas. Se eu perco as pernas, eu deixo de ser um ser humano? O ser humano ele consegue, em qualquer circunstância que ele tiver, dar um sentido para a vida dele. A gente viu o Viktor Frankl no campo de concentração, né, que por uma questão parece meio milagrosa, né, que ele não ia, ele ia para os Estados Unidos, ele viu os 10 mandamentos ali na tábua, ele decide ficar, o pai dele morre no braço dele, no campo de concentração, ele viu por isso que ele estava lá, e ele desenvolve toda uma linha de tratamento psiquiátrico dentro do campo de concentração. Enquanto tinha gente que se matava ali dentro facilmente. Olha como é que ele deu sentido para aquele sofrimento dele. Ele cresceu e ajudou muita gente ainda, né? Tem uma encíclica do São João Paulo II, né? Salvifici Dolores, que um paciente com câncer me deu. Ele imprimiu e me deu o livrinho. Ele mandou fazer vários livrinhos e me deu. É belíssima, falando... E só no catolicismo a gente vê uma coisa tão profunda desse madeiro de Cristo na cruz, do sentido do sofrimento dele na nossa vida, nessas cruzes diárias que a gente tem, desde uma doença, de um filho no CTI, né, de uma esterilidade, enfim, de N problemas que podem acontecer na nossa vida, a gente consegue dar sentido no sofrimento. E não é a doença que vai definir quem eu sou. Eu consigo definir essa doença, o quanto isso importa na minha vida, né? Tem significado ali dentro. Ou como é que é importante, né? Você vai trabalhando com essa pessoa enxergar além da doença e conseguir, né, viver, seja o tempo que ela tem de vida, com qualidade. Mas é tão relativo. Por que é tão relativo? Você quer mais água? Você tem, eu aceito. Vamos dizer, você tem lá um paciente que tem uma metástase há 10 anos. Tá bom, o cara viveu 10 anos. Mas pode ter paciente que não tem metástase nenhuma e não viveu 10 anos. Morreu atropelado. Ali, exatamente. Tomou um tiro, casa, sei lá o quê, pô. caiu em casa, bateu a cabeça. Então, assim, ficar marcando hora é um negócio muito difícil. Essa paciente em específico, que foi uma consulta, assim, maravilhosa com ela, né? Que eu tava comentando com ela sobre isso. Ela tem uma metástase, teve um câncer de mama com metástase cerebral. Essa metástase chegou a pegar uma área do movimento do braço esquerdo dela. Muito obrigado. Do braço esquerdo dela. E ela falava que ela rezava no momento do diagnóstico do câncer o seguinte: meu Deus, por favor, que eu consiga ver meu filho ficar mais velho. Atingir 15 anos, ter problema no colégio, eu queria viver esses problemas do dia a dia, faltar aula, não quero ir no inglês. E aí um dia, acho que 10 a 15 anos depois, não me lembro exatamente, ela estava na quimioterapia, ela faz quimioterapia semanal. Olha isso. É uma pessoa sorridente, ela não reclamou de nada. Em nenhum momento da consulta ela fica reclamando do câncer. Ela reclama de problemas naturais, né? Demandas do dia a dia, enfim, uma ansiedade, uma outra coisa que vem acontecendo. Mas ela falou que o filho ligou. Ela estava na quimioterapia, recebendo quimioterápico. Muito cansada, né? Porque desgasta muito. E aí o filho liga, ela atende o telefone e ela falando com ele no telefone: oi, meu filho. Mãe, olha só, eu posso faltar o inglês porque vai ter uma prova no colégio, eu queria estudar, mas ela... Meu filho, na quimioterapia, pelo amor de Deus, e desligou o telefone. Aí passou um tempo, ela lá sozinha, ela fala que ela riu.
Meu Deus, é isso que eu pedi. Era tudo que ela queria, Era tudo que eu queria, um problema cotidiano, ordinário, simples ali. E ela ligou de novo pro filho, e aí falou assim, doutor, eu liguei séria, né? Porque eu também não posso dar bombeira com um jovem. Por que você quer faltar o inglês? Não, mãe, porque, é prova importante, difícil, eu não consegui pegar toda a matéria, tá. Pode faltar dessa vez, você estuda, mas que isso não aconteça de novo, tá? E desligou o telefone e deu foi sorrir. Meu Deus, obrigado, que delícia de problema. Então ela conseguiu ter uma hierarquia. A vida do automático dela ali, do tipo, tô na químio, mais uma semana, quase tirou essa capacidade dela enxergar essa beleza nesse problema simples que era o filho ligar. E o câncer na vida dela, a gente percebe, não é o protagonista. Ela tem um protagonismo na vida dela, não é a doença. Olha isso. Isso é difícil, tá? Com certeza. E atualmente cada vez mais difícil. Eu imagino. Você me lembrou uma história agora, que antes da gente casar também, a gente já, né, tinha todo um trabalho com Nossa Senhora, antes de construir santuário, antes de tudo isso. E tinha uma senhora que estava no INCA, muito doente. Mas estava muito mal. E aí, quando a gente chegou no INCA, eu nunca tinha entrado no INCA, então não sabia direito. A gente foi para um negócio que era tipo segundo andar, né? É o andar. Que era o andar dos terminais. Terminal. Os pacientes terminais. E aí, porque eu já perguntei e me falaram, ali são os doentes terminais. Eu falei, misericórdia. E a senhora queria receber a imagem de Nossa Senhora. Inclusive, a imagem de Nossa Senhora que está lá em casa. E aí nós levamos, linda, toda de madeira, de mais de 1 metro de altura, linda. A gente levou, o Bertaldo levou a Eucaristia, porque ela já tinha se confessado antes, para poder dar a comunhão para ela. E aí, quando a gente chegou, essa mulher, quando olhou para a imagem de Nossa Senhora, mas ela chorava desesperadamente. E ela tinha uma cor, era uma cor diferente, acho, de tanto remédio que ela tomava. Modifica a cor mesmo. Nossa, ela tinha uma cor assim meio estranha. Marrom, né? Uma coisa assim, também alaranjada, sei lá, uma coisa esquisita. Como se fosse um bronzeamento artificial. Parecia um né? alaranjado. Exatamente. E a cicatriz, ela estava assim com aquela roupinha de hospital, ela era aqui no estômago, exatamente, não sei exatamente onde é, mas era aqui nessa região. E tinha... Você via por baixo, você via assim, todo um curativo, um negócio. Aí chegou uma médica chamada doutora Luísa, que eu não conhecia. Eu perguntei à senhora quem, ela falou, eu sou a médica dela. Aí eu falei, qual é o nome da senhora? Ela, Luísa. Essa médica, eu falei, é grave o que ela tem? Ela falou assim, muito. Eu não dou 1 semana de vida para ela. É muito grave. Mulher magra, toda mal. E aí eu falei, é mesmo? Ela tá vendo aqui no estômago dela, não cicatriza. O câncer não permite que cicatrize. Tá tão agressivo já que não consegue cicatrizar. Então fica perto... Tava externo já, né? Já estava externo, exatamente. O negócio já saiu todo. E aí eu lembro dessa senhora que o maior sonho dela, ela morava em São Paulo, estava no Rio de Janeiro, era poder voltar para São Paulo, ver a filha se casar, porque a filha estava namorando firme, o filho se formar. Era o que ela queria e não estava assim muito longe disso acontecer na vida dela, mas ela estava ali muito mal. Mas, pois ela queria muito isso, mas não tem como, porque ela não tem condição de sair daqui do hospital. Ela estava realmente muito debilitada, muito magra, aquela coisa toda. E aí a gente, né, com a imagem, ela chorava. Eu lembro que ela tirou o terço da mão de Nossa Senhora, ela encostou assim em cima da barriga. Ela a gente rezou o terço com ela. Depois disso, ela comungou e tudo bem. Aí passou assim, um tempo a gente recebeu uma carta dizendo que ela tinha voltado para casa, que ela viu o filho se formar, a filha se casar, e aí só depois disso que ela veio a falecer. Olha isso. Maria não desampara, né? Muito, gente. Muito. E não é uma negação, olha que bonito. Ela não estava negando a doença, ela não fala, eu não quero, eu quero ficar viva de qualquer jeito, não. Ela pega aquele terço, ela sente aquela dor, ela entende a gravidade da doença, mas ela, só mais um pouquinho, por favor. Pra eu ver, pra eu ter essa alegria e ver tudo isso. Isso é bonito, uma resiliência ali. Ela tá entendendo pra onde ela vai, ela entendeu isso tudo, mas ela só tá, um amor de mãe ali, ela quer ver, né? Uma mãe pedindo pra uma outra mãe, né? Essa possibilidade de ver um pouquinho mais, isso é muito bonito. Não, com certeza. E assim, eu tenho certeza que tem tantos e tantos relatos de milagres, né? Que pode ver. Agora, nesse caso... da pessoa que ela tá um paciente terminal, que, né, como se trabalha com ansiedade, é importante também trabalhar com a família, né? Muito, muito. A família fica muito ansiosa. E aí o problema maior é porque são várias pessoas, é muito heterogêneo, né? A pessoa nem sabe o que dizer, né? Porque, na verdade, vamos supor, a tia recebeu o diagnóstico ali da tia ou da avó que tá morrendo ali com um câncer terminal, alguma coisa assim, e você... O que eu falo? Como é que eu ajo? Como é que é isso? É complicado. É muito... Eu, particularmente, eu tento fazer
pessoal usa isso, um alinhamento de expectativas, mas não é bem assim que eu faço, né? Eu chamo a família para explicar a gravidade, o prognóstico, como as coisas vão evoluindo, como as coisas tendem a evoluir. Eu odeio ser taxativo. Essa coisa de uma semana, tem uma semana de vida, tem tanto tempo. Pelo amor de Deus, né? Eu não consigo fazer um negócio desse. Que errou pra caramba com isso. Nossa senhora. É porque você tem... De novo, a gente tá falando da ciência. A ciência tem um recorte. Não pega tantas pessoas que têm câncer de estômago. Ó, a expectativa de vida pode ser isso. Mas eu tô olhando um caso concreto. Eu não tô diante de um artigo científico. Eu tô com uma pessoa ali em específico. Como que a fé, por exemplo, dessa paciente ajudou ela, né? E como foi a intercessão de Nossa Senhora na vida dela, a ponto dela conseguir fazer isso tudo que ela estava almejando. Como é que eu, como médico, vou falar que não, isso não vai acontecer? Não está no artigo científico. Não está no artigo científico, exatamente. Não. Como é que você vai conseguir mostrar uma coisa dessa? Então, quando eu tenho essa reunião, quando eu dou o diagnóstico de uma doença, eu tento fazer com muito amor, muito carinho, muita calma. E mostrar primeiro que eles não estão sozinhos. Humano, né? Exatamente, eles não estão sozinhos, eles estão comigo. Tem um médico ajudando. Eles nunca vão ficar abandonados, porque tem essa coisa na medicina de colocar assim, não tenho pacientes, eu tenho clientes. Né? Tem uma leva dessa agora, de transformar a medicina num mercado meio diferente. Não, eu acho que não é isso. Mas como assim? Qual é o objetivo disso? Não ter tanta intimidade com o paciente. Não vou ter o contato direto, eu fico então, um pouco deixa eu te dizer uma coisa também. Todo mundo tem meu telefone. Eu falei em relação à mãe do Bertaldo, né? Que o médico foi... Quando, na verdade, a gente olhou pra cada outro, que idiota. Não, a gente olhou pra cada outro e falou, que idiota esse médico. Eu perguntei, olha só, ela tá acelerada, tá com adrenalina ali, tá... Você olhar as coisas, né? E o sujeito... Primeiro ele me deixou por último. Eu acho que ele não queria falar comigo e eu acho que ele estava nervoso. Não sei se ele estava no início da vida dele como médico. E, enfim, que o caso dela era grave, tudo bem, mas... doutor, o caso é grave. É gravíssimo, vai morrer agora. Vai se ferrar, pô. Isso é uma falta de empatia gigantesca. Isso é para falar com o paciente, pode morrer agora, mas não. Tem pacientes que relatam isso entubados e tá numa fase assim de mudança. Por exemplo, o paciente está entubado ali e a medicação às vezes está acabando. Medicação sedativa. Então a gente tem um que relaxa músculo, um que mexe no sistema nervoso para ficar mais sonolento. Vamos supor que por algum motivo um está acabando. E o cara ouviu, né? O cara ouve. Tem paciente meu que relata isso. Olha, eu ouvia falando isso assim de mim. Eu ouvi uma brincadeirinha assim, eu ouvi uma coisa assim... dizendo, não dura, de hoje não passa, comendo uma conversa assim. Às vezes familiar também, liga, tá sentado lá, né? Relaxadão no leite de acompanhante. E o tio fulano tá muito mal. Vai morrer. O médico falou que não passa de hoje, talvez. E tem paciente que já ouviu essas coisas e vem falar, pô, eu tava no CT, eu lembro que alguém tava comentando. Lógico que me embaralhado, né? Cabeça meio, né? Memória meio ruim. Horrível. Mas não sonhou, não, né? Não sonhou. Mas tem que ter um jeito de conversar. Mas exatamente. E é importante também, principalmente médico do CTI. Porque eu tava com meu pai no CTI, a gente indo muito lá, aquela coisa toda, você vai, né? Acho que ele ficou da última vez, foi uma semana, quando ele morreu. Minha mãe, né, muito ansiosa, muito assim, já desesperada, porque o quadro estava muito tenso. Aí chegava lá, doutor, foi uma médica, e meu filho estava junto. Doutora, você pode me dar uma notícia do meu marido? Agora eu não posso, as notícias são a partir das 14 horas, não posso falar nada agora. E saiu. Aí o meu filho virou, depois o meu filho falou para mim, que médico idiota. Aí ele tá fazendo medicina, ele falou assim, eu prometo, mãe, que eu não vou ser um médico assim. Um anti-exemplo é muito importante. Ele falou, eu prometo que custava ela virar e falar assim, olha, a gente tá fazendo de tudo, a gente tá olhando pro seu marido, qualquer coisa assim, nem que não tivesse. Tô olhando pro seu marido com muito carinho, agora eu tô num momento complicado, tô dando medicação, daqui a pouquinho eu converso com ela. Só isso. Exatamente. Acabou. É isso. A minha mãe foi amarela, sentou lá, ficou assim, tomou um fora da mulher. E aí ele falou assim, mãe, eu prometo que eu não vou ser um médico assim. E a estrutura do CT, ele vai transformando isso, né? Então, você tem os números de leitos, né, os pacientes ali, a rotina. De manhã você passa a visita, de tarde conversa com a família, o horário tal pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Só que assim, é o meu dia a dia. Eu vivo isso diariamente. Aquela família não, pô. É a primeira vez dela lá. Isso. É isso aí. Ela não entende como é que funciona. Você não sabe que o horário da visita tá hora? Não. Primeira vez minha aqui. Eu tô desesperada porque tem um paciente. O remédio tá em bomba. Você tá muito grave, não tá vendo? Tá com noradrenalina. O que é noradrenalina, doutor? Pra que serve isso? E isso é difícil mesmo. Eles entram nesse automático do trabalho. Ou seja, intensivista, não tem paciência, vai trabalhar com outra coisa, né? Mais ou menos isso também. Sabe o que podia ser? Pediatra.
Vai voltar a ser intensivista em 2 minutos. Isso é verdade. Né? Pediatra. Vai ser pediatra. Pediatria já é um dom à parte. Vai ser pediatra. Isso aí. Mas aí entra nisso também, poxa, né? Um ginecologista, um pediatra. Não, pediatra é pior mesmo. Você tem que dar entregue também. Você tem que saber, olha, beleza, eu tô escolhendo isso aqui, eu sei que o calo aperta aqui. Eu trabalho com ansiedade. Vou reclamar que um paciente tá ansioso? Sacanagem, né? Exatamente. Se eu tô durante a consulta, mas você é muito ansioso, calma. Mas vem cá, tu só trabalha com essas ansiedades terminais assim? Não, ou tem o pessoal da gotinha do Rivotril? Não, tem tudo, cara. Tem tudo. Hã? Sim, você comentou sobre esclerose múltipla. Esclerose múltipla foi uma das minhas subespecialidades, né? Eu fiquei um período na Espanha, no hospital com esclerose múltipla. É uma área que eu sempre trabalhei muito na UF, doenças desmelinizantes que a gente chama. Mas na neurologia a gente vê de tudo. Só que a demanda aumentou muito na época, porque eu fui fazer muito... Ansiedade e depressão normalmente é muito do psiquiatra. Sim. Só que a demanda foi muito grande. A demanda está sendo muito grande, né? Dados da Organização Mundial da Saúde falam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a gente tem tido cada vez mais números de depressivos, ansiosos. Será, né? A gente tem tido uma qualidade de vida muito estranha, né? Para não dizer outras palavras. Isso tem refletido nessas doenças mentais. Então, como aumentou muito isso, e no consultório aumentou bastante essa necessidade, e todo médico tem que saber lidar com isso, né? Eu acabei, na neurologia, era uma área de interseção com a psiquiatria. Então, na residência médica, a gente passa pelo ambulatório de psiquiatria. Então, eu acabei trabalhando muito com esses pacientes. Eu gosto de fazer isso, eu estudo muito psicologia, né? Eu estudo filosofia, gosto de estudar psiquiatria. Então, eu acabei pegando muitos pacientes e, graças a Deus, tem tido frutos do trabalho, né? Eu estabeleci um tipo de tratamento específico, desde suplementação, medicação, discutimos sobre filosofia, religião, transcendência, exercício de meditação sobre a morte. Eu passo meus pacientes com muita frequência, porque isso uma hora vai chegar. Eu não quero que ele seja pego desprevenido. Se o cara já tivesse uma vida de oração, não precisa ficar meditando sobre a morte todo dia, porque ao longo da oração ele vai meditar. Vai meditar a morte, né? No catolicismo a gente vê a morte presente o tempo inteiro. Quando eu rezo com as pessoas e falo para elas, quando tem oração do ofício, que eu faço às quartas-feiras, né, ali ao vivo, 12h30. E aí eu rezo, tem uma hora que eu rezo, você que tá deprimido, você que tá ansioso, você que tá não sei o quê. Mas eu volta e meia, não são em todas as vezes que eu rezo, eu falo assim, é importante também você procurar um médico. Porque tem, às vezes, a pessoa tá ali, mas eu rezo todo dia e não passa aquela situação. Às vezes, eu não sou médica, mas eu imagino que seja isso. Você já teve um desequilíbrio ali nas tuas sinapses, sei lá, no teu cérebro, que você, com a medicação, nem que seja temporária. Isso aí. Você vai equilibrar junto com a oração, porque a gente é um conjunto, né? Corpo, alma e espírito. E aí você equilibra para poder seguir bem a tua vida. De forma alguma, uma coisa exclui a outra, né? Ah, não, você tá deprimido porque é falta de fé. Pelo amor de Deus, né? Não. Exatamente. Tem padres, pastores, enfim, tem N religiosos e pessoas deprimidos. Depressão e ansiedade, até porque você pode ter uma desregulação específica de um neurotransmissor específico. Olha, isso é importante as pessoas saberem. Então você tem uma queda de serotonina, você tem lá um hábito de vida. Mas imagina se a gente não vai achar totalmente plausível uma pessoa no campo de concentração ficar deprimido. Claro! Pô, pelo amor de Deus, ele não vê esperança ali. Se ele não ficar deprimido, que é... Lógico que a fé dele vai sustentar ele, mas pelo amor de Deus, ninguém vai estar sorrindo ali dentro. A gente vai ter uma alteração. E aí o exterior modifica o interior, assim como o interior modifica o exterior. Então eu tenho um ambiente que me joga para baixo, eu tenho uma mudança de neurotransmissor, noradrenalina, serotonina, que com uma estratégia de tratamento, o remédio ele entra ali, ó. Eu falo, vamos botar o remédio aqui e depois mede no exame de sangue? Não. Não? Não. Tem exame de sangue para dosagem de serotonina, mas isso não tem indicação. Isso é mais com a queixa do paciente, né? A queixa. Porque às vezes a pessoa nem tá no... Ok, hoje em dia você não tem quem tá no campo de concentração, né? Mas você tem pessoas que estão vivendo um estresse muito grande. Exatamente. Né? Estão passando por problemas. Exatamente. Um filho num CTI, né? Uma doença muito grave na família. Um diagnóstico, imagina. Perdeu alguém recebe um diagnóstico, minha esposa está com câncer, com metástase. Poxa, é uma luta toda sendo travada contra a doença, com o desenvolvimento da fé. É normal que o corpo sinta, que você durma mal, que você se preocupe, que tenha pensamento intrusivo. Então, até que a gente ajuste todos os pilares de um tratamento, que vai desde uma atividade física, uma alimentação boa, uso de suplemento, dosagem de vitamina. O remédio entra também, por que não? Medicação, quem usa remédio não é porque tá não acreditando em Deus, de forma alguma, pô. A gente tem essa matéria, né? Se você pensar, a gente for pensar nessa vida de Cristo aqui, foram 30 anos de carpinteiro, de vida cotidiana, de vida, né, no dia a dia. Ele comia, né, enfim, a gente vai ter esse corpo físico e a gente tem que cuidar dele também. A medicação tem suas indicações. O problema é que tem gente que também quer fórmula mágica.
quero fazer nada não, quero um remedinho pra resolver um problema. Ele me lembrou do livro A Cura pela Água. Você lembra disso? Isso é meu sogro, gente. Que é isso? Ai, meu Deus do céu. As pessoas mais antigas, elas têm, né? Primeiro que não tinha uma questão de medicina preventiva. Sim. Né? Até porque não tinha tantos médicos, tantos especialistas, não tinha nada. nada pra você ir. Meu sogro gaúcho, lá do interior, lá do Rio Grande do Sul. E ele dizia que tinha um livro chamado A Cura pela Água. Que minha sogra... Porque aí era água quente, água fria, água quente durante tanto tempo, água fria durante... E que cura não sei o que nunca vi faz, o livro, tá? Mas diz ele que existe. Aí tudo que a gente fala, não, a cura pela água. Aí quando ele ficou muito doente, foi parar no hospital, eu falei assim, Bertaldo, eu tô com raiva do seu pai. Eu vou perguntar se ele quer uma banheira d'água, porque ele não tomava, ele ficou doente porque ele não tomava remédio. Eu falei, eu vou perguntar se ele quer uma banheira pra eu deixar ele lá o dia inteiro se curando na água na banheira. A cura pela água. Então aí... Porque ele negou, não tomou eu não remédio. sei se tá no livro, se esse livro existe, né? Mas... Não, e aí a gente vai entrar em um monte de coisa aí, enfim, né? Tem cada terapia, cada coisa. Mas é difícil ficar definindo, né? Pela água eu nunca vi, não, cara. Pois é, pra você ver. Seria só soroterapia no CTI, a gente vai fazer soro quente, soro frio, só fazendo isso daí não faz mais nada. Mas é porque também, tudo bem, eu tô imaginando. Você imagina isso, há 80 anos atrás, no interior do Rio Grande do Sul, lá nos pampas da vida. E remédio também, antigamente, era uma coisa cheia de efeito colateral. Acho que não tinha nem tomava uns negócios ali, tinha um monte de efeito colateral. Não, e você vê muito, é muito engraçado você pegar essa geração mais velha, né? Pega depois pra gente, a diferença. Você pergunta pro pessoal mais velho, e aí, médico? Não? Médico, você... Pra que procurar? Se você procurar, você vai achar. Não procura, não, você não encontra. Meu Deus. Mas é o que a gente vai encontrar e fica bom, né? Encontrar é bom. A gente quer achar pra tratar e ficar bem. Exatamente. E se acha no início, então melhor ainda. Então essa pessoa não deve fazer um exame de consciência também, né? Vai que eu encontro meus pecados aqui, eu não quero fazer isso não. Vou deixar quieto aqui. Cara, eu nunca pensei nisso. Eu vou falar isso. Porra, não é possível, né? Vou deixar quietinho. Exame de consciência. Deixa exame de consciência, exame clínico, tomografia, tudo longe. Quero olhar nada, eu quero só ver o dia depois do outro. Mas de certa forma a gente vê essas coisas acontecerem, né? Mas isso é muito pessoal mais velho, que tem essa cabeça. A gente tem agora o pessoal, lá em São Paulo, o pessoal usa um termo do tigrão, os caras que não vai no médico, o cara mais antigo, não quer nada, não toma remédio, não toma remédio pra pressão, não faz nada. E hoje a gente tem um pessoal que hipermedica também. Ah, tem isso também. Qualquer coisinha, tá indo pra um pronto-socorro, qualquer coisinha, fica desesperado. Uma leva também de fragilidade em excesso, né? Também. Teve um artigo recente mostrando que essa geração atual, os 20 e poucos anos, agora eu não me lembro a porcentagem exata, mas é quase em torno de 20% levam os pais na entrevista de emprego. O quê? Como é que é? Repete. Cerca de 20% dessa geração mais jovem tem levado os pais na entrevista de emprego. Eu não vou, não. Eu não acredito que seja entrando na entrevista. Eu não imagino isso. Não, é entrando. Mas a ponto de estar ali na sala de espera, esperando ali do lado, conversando. Tipo levando o filho pra prova de escola quando é pequeno? Assim? Não, fala sério. Se eu sou entrevistadora e já vejo aquilo, mas quem veio com quem? Minha mãe tá ali com a plaquinha, com formatura, né? Vai fulana, vamos lá. Sério mesmo? Sério. Gente. Sério, tá difícil, cara. Tá difícil. Diga-se de passagem, tá difícil. A gente tá precisando de mão de obra pra caramba e não consegue. É impressionante. Isso causa um desgaste horroroso. Gente, eu tô chocada com isso. É impressionante. Quando vocês fizeram entrevista de emprego, perguntam assim, quem te trouxe? Você veio como? Como você veio? Veio sozinho ou veio acompanhado? Não, papai me trouxe. Papai tá aqui esperando aqui na sala. Ah, tá. Eu não posso vir sozinho pro trabalho, papai me traz. Eu não posso andar de ônibus. Ai, meu Deus do céu. Fala sério, gente, não dá. Tem trabalho mostrando que a vida adulta tá chegando mais tarde, né? Com 50 anos. Estão demorando mais. Quase isso aí. Só com 60 anos. É adultescência que chama, né? Então tem ficado mais tempo na vida adolescente. A terceira idade agora passou para 90 anos. É verdade. Hoje em dia você pega então, beleza, a vida adulta 50, a adolescência tá... Isso. Tá. O debilóide vai até 25. A infância, então, tá chegando até os... 19. 19. Aí depois entra na adolescência. Não é mais festa de 15 anos, é festa de 30. Dobrou a meta. Chegou na meta, dobrou a meta. Tá igual a Dilma? Dobrou a meta. Dobrou a meta. Quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Sem meta. E pra que sair da casa dos pais? Pra você ter despesa? Pra você ter boleto, meu filho? Mas é isso, assim, é um grau de profundidade muito pequena.
Profundidade, é tudo raso. O negócio é isso, assistir Reels de 5 segundos, 10 segundos. O vídeo, para fazer sucesso, tem que ter menos de 1 minuto. Tudo tem que ser muito raso. A profundidade, ela demanda atenção, tempo. E muito trocável, porque você só vai fazendo assim... É igual um caça-níquel, né? Aquela coisinha de ficar baixando, girando, né? Aí. E trazendo essas descargas de dopamina. Que a gente fica mais de 1 hora conversando, aí a pessoa... Vai ter gente aqui agora ouvindo esse podcast na velocidade de 1.25, 1.5, porque ela tem que otimizar o tempo dela. E ela vai estar acelerando isso tudo. Né? Ou 2 pontos, né? O 2. Se pega o entrevistado que fala correndo, a pessoa vai ver tudo. Vamos piorar a vida da pessoa agora que tá falando rápido. Isso aí vamos atrapalhar aqui. Vai ter que voltar pro 1 aqui. Mas aprofundar tá difícil, hoje em dia tá muito difícil. Né? E me diz uma coisa, você atende paciente, é atendimento individual? Individual. E como é que você multiplica o seu tempo? É o que a gente assim, tá tentando, você aperta o paciente pra ele falar no 2.0? Não, mas é difícil, paciente coletivo? Não, sei lá, podia ter um curso. Eu fiz aquele curso de ansiedade que eu vim falar aqui aquela vez na primeira vez. Isso, então podia ter um curso de ansiedade. Ele não consegue atingir todo mundo. A gente percebe lá no consultório, eu percebo que a formação, a gente estava conversando antes aqui, um podcast aqui, ele é muito importante para a formação, porque a gente está carente de formações boas, de locais, de lugares ou de pessoas comentando sobre assuntos mais profundos, confiáveis, que você não perca seu tempo. Quando você abre o podcast da Ânima, você tem certeza que você não vai perder seu tempo. Muito obrigado. Tá jogando seu tempo fora. Muito obrigado. Dá pra perceber isso. Isso aí, sem obrigado dúvida. A tutti quanti. Obrigado. É difícil você pensar assim... Esse elogio vai entrar nos meus favoritos. Peraí, volta aqui. Quando você abre o podcast da Ânima, você... Ele tá anotando. Não vai perder seu tempo. Gostei disso. Seu tempo. Pronto, gostei e é isso, desse. Porque hoje a luta na rede social é assim, eu preciso... travar a atenção, não interessa. Vou usar um monte de artifício para enganar as pessoas, elas ficarem vendo o meu produto. E isso é muito difícil. Quando eu comentei antes, até vocês, antes da gente estar conversando, gravar, que eu tô fazendo lá aulas, quero fazer como se fosse um estilo podcast, para as pessoas saírem do automático também, é para dar mais formação também, para trazer assuntos que estão fora do horizonte de consciência das pessoas. A gente precisa disso. E só 1 por 1 no consultório é difícil, né? Pois é. Eu vou fazendo isso no consultório e falo, você tem que ler livro, você tem que ter vida prática, você tem que fazer isso. Pô, mas qual é o melhor livro? Como é que a gente discute assunto tal? Mas esse outro assunto. Então tem que ter ambientes em que a gente mas isso daí, entrega, cara, não é só no consultório, não. A gente aqui na Tarde com Maria, né? Tarde com Maria, todo mundo sabe muito bem que tem um santuário e tal. E a gente agora faz o desafio da Quaresma. Eu pego muita gente rezando comigo, com a Kênia, no YouTube, que assim, nós hoje estamos dando formação a uma comunidade que você paga e você recebe mais de 100 aulas num ano, com muitos e-books, muitas coisas. Mas eu percebo que tem gente que diz assim, vocês falam muito no terço, vocês fazem muita formação. Reza o terço rápido. E a pessoa quer rezar o terço comigo, com o André, com o Pedro, com o Frei Gilson, com a Kênia. E no final das contas, ela acaba não rezando com ninguém. Porque ela está rezando rápido, está rezando aflita. Ela está rezando porque ela quer um negócio rápido. Ela não quer uma formação. Não vai meditar em cima ali. É preciso disso. Essa luta contra essa vida rasa é muito difícil. E todo mundo luta, o mundo em si, ele luta contra essa necessidade nossa de tentar se aprofundar. É tudo mais raso. Cada vez é mais raso, é mais superficial, mais raso. Aí quando vem umas situações assim, ambientes que trazem essa profundidade, no primeiro momento é difícil. A pessoa sente. Depois vai. Sabe que depois vai. A minha mãe falou uma frase que eu falei, é verdade. Ela falou, o que adianta a pessoa pegar o terço e ficar ali como se estivesse debulhando o terço? Parece que tá debulhando, né? Igual você tá tirando coisa do milho, sei lá do quê. Parece que tá debulhando. Mas você não realmente tô meditando os mistérios, eu tô vivendo. Então, é melhor você rezar 1/3 bem rezado do que 20. E isso não tem a ver com a velocidade em específico. Porque a pessoa, às vezes, ela tá num trabalho, tem um ambiente, sei lá, vai sair de um trabalho pro outro, ela consegue rezar no carro, às vezes ela consegue rezar 1/3, sei lá, numa velocidade um pouquinho mais rápida, mas de uma forma muito profunda, né? Exatamente. E tem gente que fica ali rezando um monte de texto também. É verdade. Então, teve uma vez uma senhora que colocou pra gente na comunidade assim, mas o desafio de vocês é só o terço? Eu disse, é só o terço. Essa bobagemzinha aí, só o terço. Coisa simples, né? Se a senhora quisesse que a gente fosse à missa todos os dias,
ela tinha dito que vá à missa todos os dias. Ela não disse isso, né? Porque ela sabia, né? Que primeiro da dificuldade, exatamente. Não é todo mundo que tem missa todo dia. Tem locais que não tem. Não é a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Mas é uma infantilidade falar isso, né? Faz o arroz com feijão todo dia, direitinho, sem errar no sal, sem queimar um pouquinho. É muito difícil. Não, e só para esclarecer, não é que Nossa Senhora não queira que os católicos vão à missa todos os dias, não é isso? É porque Nossa Senhora já viu. É difícil, tem locais que não tem padre uma vez por semana, uma vez por mês. Tem muitos locais no Brasil que tem padre vez por ano. Sim. Isso. O texto depende exclusivamente de você. O texto só depende de você. Ou às vezes você está numa situação de hospital que você não tem como sair, mas ok, então você pode pegar o seu texto e rezar. Onde você estiver, você reza. É você ali com as E aí você ordena a vida a partir do terço. E se esquecer o terço, você ainda tem os dedos da mão para contar. Então, assim, não tô com o terço na bolsa, mas eu tenho os meus dedos, eu conto aqui. Então, você já nasceu com ele. Já nasceu com ele. Isso aí dá. Então, e isso é tão... Como é mais importante a qualidade do que a quantidade, que no livro de Fátima, Nossa Senhora, a gente escreve isso, que Nossa Senhora disse a Lúcia que ela prefere que a pessoa faça o desagravo dos 5 primeiros sábados, faça um bem feito, esse conjunto de 5 primeiros sábados bem feito, do que fazer vários e mal feitos. Mal feito. Por fazer, né? Tipo um check. Né? Só não, só pensando na promessa que está contida. Ou seja, eu vou fazer, então a senhora vai ter que me dar a salvação. Não é pelo amor, né? Não é pelo amor. Eu vou à missa, assim, salvar minha alma só. Lógico que é nobre, né? A gente quer salvar nossa alma, mas é por amor a Deus. É isso. Pela morte que ele veio aqui, né? Ele morreu pela gente, ele merece isso tudo. Essa entrega é né? fundamental. Eu estou indo porque eu amo a Deus, eu quero estar perto de Deus. Eu quero dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Por mais que o meu amor não acrescente nada, Deus já é amor. Mas ele não precisa, a gente ele não precisa. É o sentido do sofrimento. Ele merece. Exatamente, o sentido do sofrimento. Seu curso tá ativo? Tá no meu Instagram, eu deixo lá na minha bio no Instagram. E o seu Instagram é @João Marcos, é Marcos com O? Marcos com O. Marcos Neuro. Então, João Marcos Neuro. Quem quiser ter acesso a esse curso, antes fala sobre ansiedade, não é isso? Ansiedade, principalmente ali no meu Instagram. Os que estão ansiosos... Então, eles precisam... E olha só, todo mundo ansioso, né? Todo mundo ansioso. Todo mundo vivendo no automático. A gente tem que sair desse automático. Então, sigam, por favor, o @João Marcos, com O Neuro, e se inscrevam no curso. Lombardi dando uma força para ela. Não, me dá aqui, eu vou fazer Lombardi dando uma força para ela. Não, deixa o Lombardi entrar, só a mãozinha, a mãozinha. Não, pronto. Ó. Lombardi gente, dando uma livros força. legais. Tem do Vitor Salles também, que eu não peguei aqui. Que tem, em breve eu vou estar colocando aí também. Por favor, né? Traga também, vamos lá. Já estou escrevendo justamente sobre saindo do automático. Saindo do automático. Saindo do automático. É justamente sobre esses pilares da ansiedade. Já tem data para... Ainda não. Sim, tô finalizando, tô escrevendo ali, mas... Mas vai trazer pra gente. Vou trazer pra cá. E depois você faz um sobre o sentido do sofrimento. Isso é bonito, né? Bonito, hein? Viu? Também vai estar na Loja Ânima. LojaAnimaOficial.com.br. Olha, muitíssimo obrigada. De verdade. É um prazer conversar contigo. É muito bom. E mais uma vez eu agradeço a sua generosidade. Muito bem. Não, vocês não sabem a honra que eu tive de ser o número 1. E vendo assim, a quantidade de gente... Esse podcast é impressionante o nível, né? Eu cheguei a mandar uma mensagem pra Kenny. Né? Cara, fiquei honrado de ter sido o primeiro. Agora tá com um estúdiozinho melhor, né? Tá lindo demais isso aqui. Estúdiozinho melhor. Estúdiozinho, né? Tá lindo demais isso aqui. Muito bom, né? Viu? Olha, muitíssimo obrigado. Deus abençoe muito o seu trabalho todo. Que quarta-feira tem o quê? Ainda cada vez mais. O que tem quarta-feira? Quarta-feira, ofício da Imaculada Conceição da Virgem Maria, 12h30. Bora rezar, gente, que é importante. Então já falamos da loja. Desafio da Quaresma. E se inscrevam. Numeral 365, não é 365 por extenso. 365diasparadeus.com.br. E ali o Bertal estava falando tanta formação legal, tanta coisa bacana. E o melhor de tudo, a verba arrecadada com a inscrição de vocês é voltada para as obras da Tarde com Maria. Então, vocês vão ajudar imensamente. Gente, é menos de R$1 por dia, não é isso? R$1 por dia. R$1 por dia. R$1 por dia, gente. E tanta coisa legal ali. Vale a pena. Mais de 100 aulas, hein? Pô, 365 dias para Deus. Muito bem. Não percam. Agradecer ao pessoal do Deezer, ao pessoal do Spotify. Também tem as estrelinhas. Tem um negócio aí que o pessoal pode dar. Pessoal do Instagram, não. Do Instagram também manda um beijo. Pessoal do YouTube. Se inscrevam no canal. Compartilhem um comentário. Deixem seu like. Deixem comentários aqui para o Dr. João Marcos. Enfim, que tudo isso é muito importante.
E a gente agradece imensamente a vocês. Não é? Muitíssimo obrigado. Bertaldo sempre azul. Valeu, gente. Pois é. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada, doutor João Marcos. Obrigada.